próxima vez que você vier aqui, e você não trouxer os seus quitutes, você nem entra na sala. Eu não vou falar que eu não vou falar que eu comi no caminho, tá bom? Não demora. Tá bom. Melhor falar que esqueceu, né? Pô, já tá. Acho que já no ar aí, meu. Tá no ar já? Já? Olá. Ladies, gents e folks. Já vai? Já vai. Já foi. Seja bem-vindo, rapaziada, mais uma vez, mais uma semaninha, Setcast. Calma. De novo? Nós temos que esperar falar pro Danilo chamar a vinheta, porque senão não vai. Então vai. Como é que ele vai editar, Danilo? É a terceira semana seguida que ele corta. Chama a vinheta pra nós. 1, 2, 3. Agora vai. Caralho. Valeu, rapaziada. Tamo de volta mais uma semana. Setcast. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho, curte também o vídeo, porque dá um bom apoio pra gente. Clica no sininho aí, meu. É não? Então não se esqueça disso aí e bora pro vídeo, porque hoje tem interessante também. É um assunto que não é muito o nosso departamento, mas aqui, né, o Santigas vai puxar bastante o assunto hoje. Não sei, eu sei um pouquinho de nada, mas a gente vai. De nada, né? Quem sabe é o cara aqui, né? É o cara aí, né? Eu tenho que responder. Léo, satisfação. E aí, gente? Prazer. Léo Locatelli. É isso aí, Como é que tá? Tranquilão? Cara, tudo tranquilo, cara. Bem tranquilo, bem confortável, bem na paz aqui com vocês. Boa. Então o que temos pra hoje, mano? E antes de conversar com o Léo, nós temos nossos parceiros, né? Vamos Sempre. falar um pouquinho deles. Ítalo Cabala, você que quer mexer com bolsa de valores, aprender a trabalhar fazendo análise gráfica, gestão de risco, gestão financeira. Não deixe de clicar abaixo, Ítalo Cabala. É isso mesmo. É isso aí. Temos também o cara que é parceiro do grupo aqui, mas que ele tá devendo até os quitutes. Tô devendo quitute. O cara é o nosso agroboy, esse é o nosso agroboy. É Santiago. Santiago. Boa. Bem Obrigado. Meu, o que tem hoje? The Season, né, cara? Então, comida. Eu esqueci de novo, mas vamos lá. The Season tá hoje em dia só fazendo os parques do Herbert Park, né? Todo domingo, das 10 da manhã até umas 3, 4 da tarde. O nosso carro-chefe é a focaccia. Então sai da cozinha de manhã, no domingo, já vai direto para o market, quentinho, essa fresquinho. Semana vocês fizeram sucos, né, também? Então, essa semana a gente começou a vender limonada e também uma compota de... rhubarb. Como é que é rhubarb em português? Rhubarba, sei lá. Enfim, Rhubarba? E strawberry. Strawberry é morango. Morango, boa. E onde é que vocês vão começar o online? Online? Então, online... Eu já vi que a página tá online já, hein? Já tá, mas tem pouca coisa ainda. Eu preciso dar uma... É verdade. Concordo. Eu nem sei que vou no mudo não, mano. Enfim, é isso, galera. Vai falando. Vai lá no Herbert Park todo domingo, a gente troca uma ideia. Na quinta-feira. Isso é o que dá, você dá tecnologia pra quem não sabe usar. A entidade tá solta. Nossa senhora, velho. É isso que dá tecnologia pra quem não sabe usar. Não pode cortar não, viu? Põe aí, depois. Esse aí ficou engraçado. Põe aí. Pronto, aí. Ai, meu E Deus. agradecimentos também a 365 Studio. 365 Studio. Olha. Quase esqueci também. A gente tá falando sobre isso, né? Sobre o estúdio que a gente começou na sua casa. Aí veio o seu menino, a gente teve que mudar pra cozinha. Vamos chutar Aí de depois lá? a gente foi chutar de lá. Quem os caras de lá? Aí a gente, Isso aí, caraca, pô. tem que arranjar um lugar. E agora? E agora? Aparecemos 365 aqui, Studio né? nas portas pra nós. Não? Exatamente. É isso mesmo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de design, né? Esses temas. Vamos ver se a gente manja um pouquinho de Inteligência artificial. Inteligência artificial. Audiovisual. Eu não sou muito o nerd desse assunto, não, mas eu vou procurar saber o máximo possível disso aí, velho. Pô, se depois de hoje você saber um pouquinho mais, meu papel foi feito, né? Então tá valendo. Olha que Tá legal. valendo. Por gentileza, né, mano? Se apresente. Então, por favor. gente, minha câmera, né? Deixa eu olhar. Bom, pessoal, meu nome é Leonardo Locatelli. Eu sou empresário no Brasil. Sou do ramo de audiovisual, produtora audiovisual. Sou sócio proprietário da Norte Studios. E hoje eu me migrei aqui para Irlanda. Estou começando minha carreira aqui também, como isso. E fui designer, motion designer, editor de vídeo por mais de 10 anos na minha carreira. E hoje eu estou explorando uma outra área que é a parte de web design. Web design. Que é onde estou trabalhando aqui na Irlanda como web designer. Da hora. Isso aí. Da hora. E você se mudou pra cá recentemente, Recentemente, né? cara, em agosto. Tá. De agosto pra cá, já passei por tudo da Irlanda. Então vamos começar por etapas, né? Vamos lá. Você já falava, a gente falando aqui um pouquinho no background aqui, né? Você já fez um intercâmbio anteriormente. Sim. Quando você era novinho ainda, né?
Quando que você fez esse intercâmbio? Bom, vamos lá. Então, começando na parte do pacote do imigrante, né? Primeira etapa, línguas, vamos dizer, né? Sim. Então, na língua, eu aprendi inglês muito novo, certo? A minha mãe, ela foi morar nos Estados Unidos em 2004 e 2005, certo? Eu tenho uma tia que mora lá, irmã da minha mãe, e ela decidiu ir pra lá, fazer como toda pessoa faz. Vou lá, ganhar vida, vou ver como é que é, tudo daí. E ela me levou, né? Eu tinha 11 anos na época, em 2004. E, como eu não tinha o que fazer, né? Me colocaram na escola, né? Eu tinha acabado de terminar a 4ª série no Brasil, só que como lá nos Estados Unidos o ano escolar é diferente, é igual daqui, né? Acho que as férias estão em junho e julho, então começa em agosto e termina em maio, se não me engano. Isso. Acho que é mais ou menos assim, o break é do verão, né? É break no verão, verão é diferente. Isso, então o ano letivo, lá, nosso ano letivo é corrido, né? No Brasil, de janeiro a dezembro. Isso. Lá não, lá eles começam metade, fim do ano e acabam na metade, começo do outro ano. No Brasil tem 1 mês e meio de férias só, no meio do ano só. Isso. Se não me engano, Exatamente. acho que é no final, Julho pra ou no agosto, último mês de verão, né? E vai até o próximo verão, né? É. Aí sim. Então, aí você só tem um break no Natal, né? Uma semana, coisa assim. Isso, então quando eu cheguei lá, eu cheguei em janeiro de 2004 e eu tava acontecendo ainda o ano letivo, né? E eu tinha acabado de terminar a 4ª série. Aí a escola me deu uma opção: o que você quer? Você quer fazer a 4ª série de novo e repetir e passar automaticamente pra 5ª? Ou você quer fazer a 5ª, repetir e continuar a 5ª depois quando acertar o ano letivo? Vai ter que repetir de qualquer forma. Né? e tentaram, viu? Tentaram me repetir a 4ª série, mas tudo bem. Aí eu fiz a 4ª série e automaticamente passar pra 5ª, né? Porque eu achei que ia ser melhor, porque eu ia começar com uma turma, ia continuar com ela, amigos, isso daí. Eu entrei, cara, me jogaram lá. Cara, te falo que, assim, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, que fala, conversa, brinca, sabe? Cara, me jogaram num ambiente assim que eu falo assim, não foi os melhores pra mim. Porque eu não sabia me comunicar, cara. Era um pesadelo pra mim as primeiras semanas e meses de quando eu tava aprendendo inglês. Uma coisa completamente nova, uma galera que não sabia nem falar o que você falava, né? Exatamente, sabe? A minha sorte é que como eu fui pra Flórida, e a Flórida tem muitos brasileiros e muitos filhos de brasileiros. Certo. Então na escola onde eu fui, tinha alguns brasileiros, filhos de brasileiros que me ajudavam com isso daí, sabe? Lógico, quando é a primeira semana, eles ajudam porque é novidade. Mas quando passa pra 3ª semana, fica cansativo. A ajuda que ela se torna cansativa, né? E eu até entendia isso em relação dos outros alunos lá. Turn around, you're not square. Exatamente. Cara, e foi aí aonde que eles começaram a cortar as ajudas, porque tava ficando chato pra eles, né? Que foi quando eu comecei a me virar. Certo. E cara, isso aí eu dou dicas, por exemplo, pros pais que venham mudar pra outro país, estão levando os filhos. Cara, pode confiar, joga o filho na escola. Vai ser difícil? Vai. Ele pode chorar? Vai. Mas o inglês que ele vai absorver ali, cara, é absurdo. É absurdo porque eu falo assim, cara, eu aprendi inglês em 6 meses, com 11 anos de idade. Lógico, não saí de lá um fluente, um professor de inglês, essas coisas não. Mas o inglês que eu tinha, eu conseguia traduzir pra minha mãe, por exemplo, que não falava nada de inglês, sabe? Eu conseguia entender o que a escola me passava. Reuniões de pais, ia só os pais e eu. Porque eu tinha que traduzir pra minha mãe o que ela falava. Você falou Pode isso, crer. eu Se você lembrei. quisesse Legal, mentir, né? então tava fácil. Beleza. Ele é um péssimo aluno, mano. Ele tá falando que eu sou um bom aluno. Isso, Melhor só da notar. Mas falando isso, me lembrou até meu primo que mora em Fairfield, se não me engano, o Gustavo e a Gabriela. E eles foram bem cedo também para os Estados Unidos. Estão morando lá até hoje. Isso já faz aí uns 20, 25 anos, eu acho, né, mano? Já são nativos, já praticamente. nativo, E ele contou que na escola, ele sentava numa cadeirinha lá, e era o único brasileiro. E o pessoal olhava meio assim pra ele e tal, na hora que ele ali só fazia, tipo, porque querendo ou não, ele falava que sentia um pouco de vergonha, assim, no começo, mas só olha pro moleque hoje, o cara não fala nem português, velho. Nem português ele fala mais. Não, o inglês do cara é nativo, né? Vira nativo, não tem como. E isso, cara, me deu essa visão de como aprender inglês. Lógico, depois de 2004, 2005, eu voltei pro Brasil, fiz alguns cursos de inglês no Brasil, na escolinha normal, pra manter o inglês, certo? Aí depois tem outra etapa que foi meu intercâmbio em 2014. Mas antes de chegar lá, né, o que eu dou dica assim, eu conheci os dois lados da moeda. Os lados quando a criança vai nova para um país e aprende a língua, que foi o meu caso, e também do caso da criança que nasce lá, se depara com a língua na escola, mas em casa com os pais. Porque tinha amigos dessa forma. Certo. Então eu conheci muita gente dessa forma. E eu falo, cara, a cabeça da criança é absurda para aprendizado.
É absurdo, cara. Filtra muito rápido, né? Cara, filtra muito rápido. E comunicação, cara, é uma caixa aberta que precisa jogar um francês ali, a criança vai falando francês também. Sabe? Então a dica que eu dou assim pros pais que estão migrando, que querem vir pra cá, então tragam os filhos, põe na escola sem medo. Vai ser difícil o primeiro mês, segundo mês, mas o terceiro mês vai ser um aprendizado que fora de ideia. Você vai ver crianças aí com 6, 7 anos de idade que fala 4, 5 línguas. Aqui ainda, né? Que você tem aula de gaélico, tem aula de inglês e mais uma língua latina, né? Se não me engano. A criança precisa do espaço também, né, cara? E você é de onde? Desculpa a pergunta. Eu sou de São José do Rio Pardo, São Paulo. Eu tô no interior de São Paulo, ali na divisa com o sul de Minas. Bom. Então eu tô na região de Ribeirão Preto, na parte de São Paulo, né? São João da Boa Vista. O nosso DDD é 19, então a gente tá na região de Campinas, nesse pedaço. E sul de Minas tem Poços de Calda, Muzambinho, Guaxupé, esses lados aí. Já foi no Pinguim lá? No Pinguim? Opa! Show de lá, um dos melhores, né, cara? Tem. Bom. E aí, tipo, você foi para os Estados Unidos, você morou lá quanto tempo essa primeira vez? Cara, 2004, 2005, mais ou menos um ano e 6 meses, 7 meses, foi uma coisa assim, sabe? Não chegou a dar 2 anos inteiros, não. Aí você voltou para sua cidade, sua mãe voltou junto? Voltou, minha mãe voltou junto, né? Entendi. Sabe? Essa foi assim a primeira imigração assim mais coerente que eu tive, porque também a minha mãe também foi em 94 para os Estados Unidos, quando ela ainda estava junto com meu pai. Certo. Só que eles se separaram, não deram certo, eles voltaram. Então, tipo assim, por 6 meses eu não nasci nos Estados Unidos. Caraca. Sabe, por 6 meses, porque tipo, realmente questão de documento, que atrasou a viagem e tudo, mas o plano era eu nascer lá. Sabe, mas acabou não dando certo. Enfim. Aí eu voltei pro Brasil, fui pra escola normal aqui, tudo, e cara, eu tinha um inglês assim, excelente, com sotaque nativo, tudo, sabe? Excelente. O inglês do Brasil me fez perder esse sotaque, sabe? Por causa que assim, às vezes que nem principalmente as palavras mudas, né? Sim. Tipo, setcast. Você corta o som do texto, você não fala setcast. Não. Né? E isso, cara, foi uma coisa que as escolas... Como é que você fala? Setcast. Não. O cara só me quebra os bagulhos. Hot dog. Como é que a Biola falou? Saca. Então, esse jeito... Por exemplo, um exemplo, sabe? Desse sotaque. O inglês no Brasil, cara, me fez pegar isso daí, sabe? E eu realmente achava que tava certo. Até eu perceber em 2014, quando eu fiz o meu intercâmbio, que eu mesmo fui para os Estados Unidos sem minha mãe, né? Porque minha tia mora lá, então ela recebe todo mundo que vai para lá, recebe lá. Então, 2014, 2015, eu fiz esse intercâmbio. E aí foi onde, cara, que eu foquei no inglês. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20, 21. Boa. Novo ainda. Cheguei lá, não poderia beber. Não podia, né? 21 pra cima, né? Não foi porque 20 não pode, né? E depois 21 poderia beber. Não poderia beber, não poderia. Aí você morou lá nessa segunda etapa, 2 anos também, né? 2014, 2015. Foi 1 ano e 9 meses também. Entendi. Sabe? Eu tava... Acabou. Inclusive foi bem assim, cara, também. Como que eu peguei esse visto, né? Acho que é importante para as pessoas até saberem, né? Por mais eu ter direito à cidadania italiana, eu fui com visto brasileiro para os Estados Unidos. Porque o brasileiro te dá 6 meses de estadia, enquanto o passaporte dá 3 meses. O passaporte europeu te dá 3 meses de turismo, né? Mas você pode fazer essa mudança, como que é? O ESTA, né? O ESTA é europeu, né? Mas é 3 meses que dá, aí já certo? Existe um processo chamado extensão de visto de turismo, porque o visto de turismo é o mesmo para negócios. Então é muito comum a pessoa que vai em negócios pedir a extensão por algum motivo. Então também se abre a brecha no departamento do turismo. Então eu fui com o plano com visto de turista e lá dentro eu pedi o de estudante, fiz essa troca. Então 6 meses, porque o visto de estudante nos Estados Unidos é 1 ano e meio. Pra quem tá inteirado, sabe que é 1 ano e meio. Aí você pergunta, como é que ele ficou 2 anos? Aí foi isso. Eu fui com o de turista, né? Durante o de turista, eu apliquei pro de estudante. Não é muito fácil, por causa que você precisa de comprovação financeira. A minha sorte é que minha tia morava lá, e eu apliquei lá na imigração como ela ser o meu sponsor. Então eu estava lá por causa dela. E não essa comprovação ela tem que ser anual ou qualquer valor? Na hora da aplicação do visto. Tá. Aí o visto, por exemplo, tá pedindo quanto? De 1 ano e meio? Tá, você tem condições financeiras de se manter 1 ano e meio? Ah, beleza. Entendeu? Entendi. Porque nos Estados Unidos, diferente daqui, você não pode trabalhar. Você só pode estudar, né? Só pode estudar. Lógico, como imigrante brasileiro, a gente dá nosso jeito. Né? Mas, em relação assim, de você ter um intercâmbio que você possa trabalhar e estudar, a Irlanda é número 1, eu acho. E por que você voltou pro Brasil, 2015?
Logo depois cara, eu tentei, por 2 motivos. O primeiro, cara, acho que é muito importante, é aquele clique da maturidade. Acho que todo mundo em algum momento da vida tem aquele clique que tipo, você sai do garoto e vira o homem. Certo? Eu acho que isso aconteceu pra mim nos 21 anos, quando eu voltei de lá. Por quê? Novo. Porque eu com 21 anos eu já era designer, eu já tinha uma profissão, que eu trabalhei desde os meus 18 até os 21 como designer, né, numa agência de publicidade, então tinha uma certa experiência. Só que a minha mentalidade lá era o quê? Encontrar uma empresa que me contratasse para ser designer. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Sabe, eu até consegui trabalhar com uma gráfica, para trabalhar com comunicação visual, sabe, fazer banner, flyers, impressões assim, né, lá, só que eles até tentaram dar o visto para mim, só que era muito burocrático. E a empresa não conseguia comportar esses custos. Eu já escutei falar que eles passam primeiro para vistoriar se tem algum americano que possa realizar esse serviço. Depois os americanos eles passam para o europeu e aí depois eles passam para outras nacionalidades. O que eu sei é o seguinte, do meu ano, isso aí eu tô falando tipo assim, porque muito muda muito, certo? Então assim, para quem estiver assistindo, eu falo assim, essa é a informação que eu tenho na época que eu tava lá, 2015, certo? O processo é o seguinte, você quer conseguir um visto de Critical Skills que tem lá, que designer se encaixaria. Você precisa ter um diploma que prova no mínimo 1 ano e meio de estudo disso daí. Eu teria, porque o meu ensino médio foi junto com o curso técnico. Tá. Então eu teria, certo? Então eu estudei na ETEC, São Paulo, a ETEC Centro Paula Souza. Então para quem estuda lá, saiba que o diploma técnico deles é aplicável para o visto dos Estados Unidos. Ô Léo, deixa eu só abrir um parênteses nisso que você está falando. Falar. É porque é interessante, porque aqui até eu conheço pessoas aqui que vêm para cá, mas não querem ficar aqui, né? Querem ir para os Estados Unidos. E aí, eu queria até te fazer uma pergunta, se a pessoa faz um curso desse aqui, ela conseguiria aplicar lá também, né? Conseguiria. Baseado nas informações que você tem de 2015, ainda que sim, que as coisas mas mudam, não mudou muito não, cara. Até onde eu sei não mudou muito não, sabe? Ainda tá valendo mais ou menos essa mesma regra, certo? No mínimo 1 ano e meio de estudo, certo? Lógico, eu acho que qualquer coisa que você for fazer, não pega minha palavra como verdade, contrate um advogado de imigração, porque ele vai saber os detalhes certos. Mas é as informações que eu tenho como um cliente de um advogado de imigração, que eu busquei lá, né? Então, o meu curso dava pra ser aplicado, certo? Eu tinha que fazer uma prova de inglês, que eu tava tranquilo para essa prova, só que existe uma burocracia muito grande, de papelada, de taxas, e além de você pagar tudo isso, que gira em torno, cara, entre advogado, papelada e essas taxas, era mais ou menos $10 mil. Caraca. Naquela época não era muito ainda, era porque tipo... Não, porque o dólar era de 1 para 2. Isso. Certo? O dólar tava 2,30, começando a chegar no 3. Beleza. Era outra realidade. Sabe? Então assim, era possível. $10 mil, beleza, minha tia me emprestava o dinheiro, ou eu conseguia levantar esse dinheiro tranquilo. Certo? Eu até propus para a empresa pagar isso. Só que você pagando isso ainda não é certo. Porque aí a empresa vai ter que ter, o representante da empresa tem que ir na imigração e provar para um agente migratório o porquê que compensa contratar eu e não um americano. O que eu tenho de diferente que o americano não vai ter. Eu não vou falar isso aqui, senão vai ser cancelado. Entendi. Ah, legal. E aí, tipo assim, o que foi essa maturidade que entrou na sua... Aí, como isso começou a dar tudo errado, cara, não consegui o visto, sabe? Não consegui encontrar outras maneiras de me legalizar nos Estados Unidos. Porque, assim, lá até então era o país perfeito pra eu morar. Tava gostando, adorando, tinha uma vibe muito legal. Flórida, cara, pô, Flórida é incrível, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu vou voltar. Porque não tá dando certo aqui, tá muito caro, sabe? Não tô conseguindo manter bem, eu resolvi voltar. Quando eu voltei, que eu botei os pés no Brasil, cara, bateu aquela realidade. Falei, puta, cara. Que arrependimento? Sabe, eu devia ter talvez pensado melhor, ficado lá, sabe? Nem que se você, por exemplo, assim, precisar de mais dinheiro, cara, trabalha em obra, trabalha em restaurante, trabalha em uma coisa assim que te dê mais dinheiro, sabe? Só que eu não tinha essa mentalidade. Eu não tinha isso. Quando eu voltei pro Brasil, cara, foi aquele estalo, pum. Cara, eu preciso fazer alguma coisa pra minha vida. Eu preciso encontrar alguma coisa que pra minha vida dar certo. Tá, nesse ponto foi onde eu voltei pra agência que eu trabalhava antes de ir pra lá, né? E nesse tempo eu comecei a trabalhar e tentar crescer dentro da empresa. De designer? De designer. Então eu comecei a estudar, comecei a procurar curso, foi onde eu comecei a aprender motion design, que aí eu levei habilidades para mais um nível, sabe? O meu curso técnico que eu fiz na ETEC foi web design, né? Então eu sabia um pouco de programação, por mais que eu nunca mexi. Mas isso aí voltou para mim 10 anos depois que eu chego lá já. Mas eu comecei a estudar motion design, e eu comecei a crescer na empresa. Eu cheguei no máximo que eu poderia.
Aí dentro da empresa eu vi que não tinha mais pra onde ir, cara. E nisso aí você ficou na empresa quanto tempo? Mais 5 anos. Então foi de 2015 a 20, mais ou menos. Não, 4 anos. 2019. Até 2019. 2015 a 2019. 4 anos, pode crer. Cara, eu fiz de tudo, assim, pra tentar crescer dentro da empresa. Eu vi que não ia sair dali, sabe? Ali, porque, tipo assim, ali acima de mim era só o diretor e não tava bom pra mim ainda. Foi aonde eu falei assim, cara, então eu vou empreender. Mas aí, sabe? O financeiro também tava bom, tava ruim na época? Não tava muito legal. Não tava. Tipo assim, é uma cidade pequena, o salário não era tão bom, sabe? Naquele momento eu tinha duas escolhas. Ou, pela minha capacidade, ou eu sairia da empresa e ia pra São Paulo, Campinas, uma cidade grande, certo? Que o salário mais ou menos ia ser o quê? Uns 4 mil, 5 mil reais, vamos dizer, que é muito bom. Solteiro ainda, tudo. Então assim, seria bom. Ou eu abrir minha própria empresa. Então eu tinha essas duas escolhas. Cara, empreender não tava sendo a minha primeira escolha. Não tava. Eu tava realmente querendo sair, sabe? Só que eu comecei a botar acima na mesa, assim, pô, cara, eu não tô com tanto financeiro assim agora pra começar, talvez pagar um apartamento, não conheço gente lá, precisaria achar o trabalho primeiro, sabe? Aí nesse momento, o meu colega de trabalho, o Bruno, que é meu sócio na produtora hoje, eu olhei pra ele e falei assim, cara, se a gente abrir uma empresa? Opa, tô dentro. Ele é muito simples assim, sabe? Ele é cara bem direto. Muito objetivo, muito objetivo. Tô dentro. Você tá falando sério? Eu tô dentro. Não, beleza, eu tô falando pra gente abrir uma empresa. Não, tô dentro. Aí foi nisso. Aí quando nisso, cara, eu comecei a me reunir com ele depois do expediente pra gente tentar montar esse business plan. O que a gente vai fazer? Pô, a gente tinha experiência de agência. Só que a agência na minha cidade já tinha 3, sabe? Então, tipo assim, eu abrir uma quarta, seria meio fora de mão. Sabe, estaria concorrendo com as mesmas coisas. E é fechado também o negócio. E fechado, sabe? Então foi aonde, cara, eu falei assim, cara, o que a gente pode fazer que a cidade não tem e precisa? Aí que tá a parte de business, né, cara, necessidade. Você consegue promover uma empresa a um nível legal quando você encontra um problema que a sociedade tem. Sim. Certo? Soluções, né? A agência que eu trabalhava, ela fazia produção de vídeo porque tinha eu e meu sócio. Certo? Se a gente saísse, não ia ter mais. E as outras agências não tinham produção de vídeo. Foi onde a gente falou, cara, e se a gente abrir uma produtora de vídeo? Sabe? Na verdade, a primeira ideia nem foi a produtora de vídeo. A primeira ideia foi terceirizar o estúdio de criação. Toda agência tem seu estúdio de criação. Tem o designer, o editor, essas coisas tudo. A gente pensou em terceirizar isso. Para as agências não ter que se preocupar mais com funcionários dessa forma e contratar a gente. Vocês queriam ser só um prestador de serviço autônomo? Só o criativo. Sabe a criação? Essa foi a ideia 1. Só que a gente montou a empresa para ser isso. Só que era muito avançado na minha cidade. Minha cidade não conseguia entender isso. Porque eles não conseguiam entender que uma agência não tem designer. Sabe? Uma agência não tem um roteirista, não tem um copywriter, não tem essas coisas. Entendi. Sabe? E aí foi onde a gente começou a acertar ali. A gente falou assim, tá, beleza, então vamos migrar para produção de vídeo. Foi onde deu certo. Aí a gente abriu uma produtora de vídeo e começou a prestar serviços primeiramente para agências. Né? Que legal, foi business to business. Business to business, sabe? E aí foi esse ponto. Aí, na história, como é que eu tava? Pulei alguma coisa importante? Não, eu quero fazer algumas perguntas já. Tá, vamos fazer uma pausa nessa história que pode vir com as perguntas agora. A pergunta é assim, é interessante você contar essa história porque você tá contando os detalhes, né? O que te fez você migrar de funcionário a montar a sua própria empresa. E dentro disso, assim, igual você conversou com seu sócio, tá, vamos abrir empresa, vamos montar um negócio, vamos fazer o marketing plan e tal. Assim, se não era a primeira escolha que você estava fazendo na época, entendeu? A ideia de mudar também tava na cabeça, né? Que você falou de São Paulo e tal. Ou seja, você deixou de mudar, você deixou de tomar uma decisão para abrir sua própria empresa. Sim. Né? E qual foi o mecanismo de impulsão que te fez isso aí? Cara, foi porque quando eu tava considerando as duas hipóteses, eu tava considerando eu sozinho. Ou eu abrir uma empresa sozinho, ou eu ir pro exterior sozinho, sabe? Mas aí quando eu vi que o meu sócio queria também abrir, sabe? Aí meio que foi assim, pô, beleza, agora eu não tô mais sozinho, eu tenho uma pessoa pra abrir, sabe? Porque, cara, se você sair de funcionário, certo, pra empresário, certo? Por mais que você tenha conhecimento técnico, se você não tem conhecimento administrativo de vendas, é um grande risco. Não, exatamente. Não é à toa que
A maioria das empresas do Brasil, acho que é um dado isso, acho que 80% das empresas do Brasil quebram nos primeiros 5 falta anos. De administrador. Porque a falta disso, sabe? Então, assim, isso foi uma coisa assim que deu medo. Só que assim, cara, beleza, eu vou pegar um acerto do trabalho ali, né? De algumas coisas que estavam pendentes, eu sócio também, eu vou aplicar tudo isso e vou, sabe? Nesse momento eu ainda morava com a minha mãe, sabe? Então, assim, por mais que não era assim uma renda ótima, uma situação financeira muito boa, eu era aquela pessoa que tinha que trabalhar para ajudar em casa, sabe? Pelo menos se eu ficasse 1 mês, 2 meses desempregado, eu faria alguma coisa. A fita é que quando você começa, você sai de empregado, empregador, né? Para ser Jeová. Você sai de empregado para empregador, você trabalha muito mais do que você muito mais, sendo que você trabalha só 8 horas se você for empregado, né? Cara, eu demorei quase 8 meses pra estabilizar. 8 meses pra eu ter um salário equivalente do que eu tinha na empresa. Mas você ralou pra você fazer isso. Isso foi foda, cara. Tipo assim, desses 8 meses, eu tinha... Cara, realidade brasileira. Então, vou ser sincero. Eu tinha, acho que, 5 meses de seguro-desemprego, se não me engano. É isso? No Brasil, se não me engano. Então, desses 8 meses, 5 meses eu tinha um salário mínimo. Depois, os outros 3 meses era dependente da empresa. Sabe? Da minha empresa. E aí, cara, mesmo assim, saiu do salário mínimo para um salário um pouquinho ali próximo do mínimo. Sabe? Aí, depois de 8 meses que eu consegui ter igual para igual. Aí eu falei, bom, beleza, agora financeiramente eu tô igual para igual. Certo? Aí demorou menos de 1 ano, eu dobrei. Maravilha. Sabe? Antes do 3º ano, já tinha triplicado. Top. Sabe? E como é que foi esse desenvolvimento? Conta pra gente, então, diga assim... boa pergunta, cara. Tipo, compra de equipamento, né? Essas coisas assim, se você já tinha... Como foi a ordem pra você e tal? Sair do papel até a execução? Vou comentar isso então, beleza. Então, assim, a Norte, ela começou da seguinte maneira. Ela começou com o meu sócio, levando 2 câmeras que ele tinha, 2 Canon, né? Uma Canon e uma Sony na época, então a gente já tinha 2 câmeras, um tripé, umas luzes bem baratinhas, nada comparado com que a gente tem aqui hoje, vendo aqui no estúdio, sabe? Era muito simples. E eu levei um computador. Então eu peguei meu acerto e com o acerto eu comprei um computador. Então ele era o câmera, certo? Digamos assim, você era o cara do computador. Isso. Na verdade, esse computador, veio, cara, da herança da minha avó, que minha avó faleceu, né? Ela deixou uma casa, essa casa foi vendida entre as irmãs, a minha mãe, uma delas. Aí a minha mãe foi quem me ajudou também com esse dinheiro desse computador. Sabe? Então, assim, minha mãe também ela não sou de condições financeiras muito boas, mas ela fez isso por mim. Acreditou e isso foi que engatilhou o crescimento da empresa. Cara, eu só vou dar uma... Pode falar, você falando que você começou a montar o seu estúdio, se a gente voltar nos primeiros episódios, no primeiro episódio, na verdade, que a gente fez, tinha uma cadeira, né? Tinha um balde segurando a câmera. Entendeu? Cara, gambiarra de áudio visual. E a não câmera... foi a primeira vez. Já fiz muita coisa. Mas era o balde, uma câmera e um celular. Ele poder conversar com o Dr. Arthur, né? Foi o Dr. Arthur no episódio lá. Cara, então, gambiarra total. Cara, gambiarra audiovisual eu sou mestre, velho. E os efeitos sonoros? Igual eu falei, ele tem uma cachorra desse tamanho, ela ficava batendo o rabo dela na porta. Aí a gente falando, ficava o quê? Tu. Eu só lembro do Santiago olhando assim pra mim, ó. O pior é que o cachorro não percebe que ele tá fazendo barulho, né, cara? Não. A gente fala. Aí era um gato batendo a pata na porta. Pô, um efeito sonoro sinistro lá, mano. Até aquele episódio do Chaves, Satanás, é você! Outro gato! Aí falando do início da sua empresa e tal, é o seguinte, a pergunta que eu faço você tava lá decidido, cara, eu vou ter que ir embora daqui porque aqui tá muito pequeno pra mim, né? E seu sócio veio e falou assim, não, vamos abrir empresa e tal. Já era o nome original Norte Cara, Studio? a gente começou a caçar vários nomes. Certo. E aí, cara, o Norte veio de várias coisas. Eu tinha na minha mochila, eu tinha uma bússola, sabe? Uma bússola vermelha e preta. Que é tipo essas bússolas de camping mesmo, sim, né? E eu lá rabiscando os nomes e tal, tentando, sabe? Tá fazendo aquela técnica de name mesmo, sabe? Tipo assim, escreve os propósitos, os objetivos e vai tentando encontrar as coisas, sabe? Eu comecei a perceber assim, cara, o que a gente sempre fez? Na agência, por exemplo, quando eu trabalhar na área de criatividade, ou seja, eu resolvi os problemas visuais. Então, o cliente vinha com um problema pra mim, tipo assim, preciso fazer um anúncio, um flyer, um vídeo que me dê esse objetivo. E isso era uma especialidade.
sabe? Entender o problema e propor pra pessoa a melhor solução pra ela. Achar o norte. E aí eu olhando pra bússola, eu falei assim, caramba, velho, uma coisa que eu sei fazer é apontar a pessoa porque ela precisa e não entregar o que ela quer. Sabe? Então o norte veio pra isso. Tipo assim, então vamos montar a Norte Studio, né? Que é uma produtora que mostra pra você o rumo certo da sua empresa. Bacana. Certo? Nosso slogan até é conectando grandes marcas, grandes histórias. Eu vi hoje lá, né? Legal. E colocando a sua empresa no rumo certo, sabe? Então a gente tem esse propósito. Cara, e daí a Norte começou assim, com uma salinha desse tamanho, que nem a gente tá aqui, sabe? Que ficava uma mesa que a gente fez com porta, cara, sabe? Depois a gente comprou uma porta, 2 cavaletes, colocou em cima. A empresa assim, ó. Sabe? Começou assim, raiz. De um lado, meu sócio de um lado e eu do outro, e a gente trabalhando. Cara, uma coisa que eu posso falar assim, ela não começou a dar de retorno financeiro pra gente, mas desde o seu dia 1 até hoje, cara, ela nunca fechou vermelho a ponto de a gente colocar dinheiro nosso pra pagar uma conta. Sabe? Então assim, o aluguel nosso era R$700. Na salinha lá. A partir do primeiro mês a empresa já estava pagando. A partir do momento que a gente entrou lá na sala, a gente já fez um freelancer de R$700 que pagou o aluguel. Então você já tinha uma carteira boa também, não, né? Tinha, cara. Não tinha. Comecei com freelancer, ele falou, né, mano? Freelancer mas eu primeiro. digo assim, os contatos já. O que aconteceu? Eu precisei montar isso daí. Eu precisei aprender a ser vendedor. Eu precisei aprender a ter network. Eu não tinha, só cara. Só o telefone, só uma cota, né? Cara, que eu comecei... Assim, aí a empresa começou. Eu e meu sócio, 2 câmeras, 2 computadores, 2 mesas para trabalhar, certo? 2 tripé, 2 luzes, tipo essas coisas assim bem simples. A gente não tinha como receber o cliente no nosso lugar pra gente trabalhar, montar uma produção, sabe? Então assim, cara, vamos encontrar cliente. Aí, conversando com um amigo, a gente oferece um pro bono. A gente começou muito com pro bono. Né? Pro bono, pra quem não sabe, é assim, você chega pra uma pessoa, vê o problema que ela tem e oferece um serviço sem cobrar. Tá. Certo? E se a pessoa gostar e quiser mais aquele resultado, aí você faz um plano com ela. Então a gente fez muito pro bono. A gente fez pro bono até acabar mais, cara. Trabalho tinha. Ficar parado a gente não fazia. Trabalhando de graça pra um monte de gente. Mostrar serviço pra E nesse trabalhar de graça, ou a gente conseguia cliente ou conseguia network. Porque uma pessoa fala assim, por exemplo, um cliente nosso lá, assim, a gente fez o vídeo, ele gostou, não quis fechar com a gente, porque ele já tinha uma agência, mas ele indicou um cliente. Da hora. Que tá até hoje com a gente, por exemplo, sabe? Então, assim, cara, é sensacional isso. Então, assim, nesse momento eu tive que aprender a fazer network. Então, beleza, eu entrando em contato com várias agências, sabe? Lá perto de São José tem uma cidade que chama Porto Ferreira. Né, sabe? É famoso pelas panelas, é isso? Não. É cerâmica. Cerâmica, é verdade. Cerâmica. Eu sabia que era alguma coisa assim. É famoso por cerâmica, sabe? Então, assim, Porto Ferreira. Cara, a gente mandou mensagem pra uma agência lá. E essa agência, assim, da network, sabe? Os caras gostou da gente, queria conhecer a gente. Falou, não, a gente vai te visitar. Olha que loucura, cara. A gente foi em São José, andou 100 e cacetada quilômetros pra conhecer ele. Chegar lá, tomar um café e vir embora. Sabe? A gente fez isso, cara, pro começo. A gente começou a visitar a agência, visitar possíveis clientes. E beleza. Aí a gente começou a sair. Um cliente aqui, uma agência ali, um freelancer ali, sabe? Não mais freelancer porque já era uma empresa, né? Mas era um trabalho assim, only job. Faz uma vez só. Sim. Sabe? Porque depois a pessoa só chegava, te ligava e pedia os resultados. Aí, cara, eu falei assim, não, cara, a gente não consegue viver só disso. A gente não consegue viver de fazer um trabalho, depois caçar outro cliente, outro trabalho. A gente começou a trabalhar como mensal. Aí foi como a gente começou a desenvolver produtos mensais para agências. Tá, mas essa parte de antes, de você ir 100 e poucos quilômetros e tudo mais, isso você acha que foi importante pro começo? Foi, cara, foi muito importante, cara. O que eu falei, pro negócio nosso, lógico, cada negócio tem a sua peculiaridade para começo, mas pro nosso negócio, o pro bono e network foi que alavancou a gente. Porque logo em seguida, cara, muitas pessoas conheciam a gente. A gente não tinha muitos clientes. Muitas pessoas conheciam a gente. Quando entrou a pandemia, que pum, todo mundo precisava de vídeo. E aí, quem conhecia? A gente. Mas tem aquela questão da faixa de conversão, né? Então, tipo, você vem... 20 para 1. 20 pessoas entraram em contato e fechavam 1. Essa é a pergunta. Cada 20 pessoas. Lógico, Tá bom, varia, né? Não. Vamos dizer assim, é bem variado. Para começo de serviço, você começar, pelo menos converter uma pessoa dentre 20. Não, mas nessa área é meio chatinho mesmo. Imagina, dependendo da praça que você trabalha, que nem eu pego a praça lá da Baixada Santista. Era um mercado, eu não sei como é que tá hoje,
Mas enfim, era um mercado meio ingrato. Porque você já estava dentro, tinha todo o seu network, ou você não conseguia lançar facilmente um produto novo nem nada. Tanto que a gente trabalhava na época com um programa de varejo, tipo o Shoptour, né? E era difícil vender, mas aí quando o pessoal começava a ver realmente o retorno e tudo, os clientes que começavam a fazer a nossa propaganda. Porque senão, cara, você tem que mostrar serviço, realmente tem que mostrar que funciona. E outra, a gente tinha que estar sempre trabalhando, sabe? Por mais que ela trabalhe de graça, a pessoa, o nosso concorrente, outra pessoa não saberia que era de graça. Quão importante é essa dedicação, mesmo sem você receber, né, para você fazer o seu negócio dar certo? Não, cara, e aí a gente começou a montar produtos, a gente começou a estudar como é que as produtoras funcionam. Cara, a gente nunca trabalhou numa produtora, sabe? Pra gente abrir uma produtora. Lógico que foi uma coisa errada ali, não indico fazer isso, mas se você tem força de vontade, pode ir. Mas sabe? Para fazer o negócio resultado. Então a gente começou a entender como que as produtoras trabalhavam, sabe? Então a gente começou a estudar, começou a ver vídeo na internet, começou a seguir pessoas, sabe? Compramos cursos, fomos fazendo, fomos aprendendo. A gente foi dedicando. É isso que eu queria te perguntar, na parte de reinvestimento, né? Que você falou que a empresa demorou 8 meses, 9 meses para começar a ver um retorno financeiro, igualar o seu retorno financeiro. Igualar, né? Para 0 a 0. E aí passou 1 ano, já estava melhor, 2 anos, estava melhor do que o dobro, 3 anos já estava melhor que o triplo, né? Cara, uns dados que eu posso passar, só para completar essa pergunta sua, por exemplo, no primeiro 3 anos, 4 anos da empresa, né? Já está no 4º ano. No primeiro ano, a gente fechou R$60 mil. Boa. Tipo de faturamento anual. Certo? Segundo ano foi 160 mil reais. Certo? Aí já tinha mais pessoas trabalhando. No terceiro ano, cara, foi acho que 280, quase 320, foi quase o dobro. Foi quase 100% de faturamento. E agora no 4º ano, cara, a gente já bateu R$500 mil. Que isso, excelente. Anual. Aí, isso aí que eu quero te perguntar. Imagina só, você tá aqui explicando pra gente, aí imagina que do outro lado lá tem uma pessoa que tá querendo montar um estúdio dela, abrir a produção dela, né? E aí, esse processo que você passou do seu primeiro até o 3º ano, que eu acredito que seja um tempo bom, que é tempo da estabilidade, tempo do dinheiro entrar, é tempo de ver retorno e tal. O que motivaram vocês, o que fizeram com que vocês não pegassem esse dinheiro e se acomodassem e pelo contrário, investissem mais? Cara, a gente nunca teve o luxo de pensar em... Existe uma frase que a gente fala que é assim, a empresa rica, patrão pobre. Então a gente sempre fez questão da empresa ter o dinheiro, da empresa ter uma conta no banco com dinheiro lá que paga o próximo mês no mínimo, certo? E a gente ter o salário que a empresa consegue pagar. A gente teve essa mentalidade no começo. Certo. A gente não separou conta pessoal, a gente não juntou conta pessoal com a empresa. Não pode fazer isso. Não pode. Mas isso é o erro número 1. Não pode, mas acontece muito. Nunca. Não, eu digo assim, por quanto tempo vocês ficaram sem depender da sua própria empresa, até começar a receber dela? 8 meses, não foram? 8 meses. Não, tipo assim, não, porque... os 5 primeiros meses a gente tava recebendo seguro-desemprego da empresa. Então a gente não pegou dinheiro, a gente começou a acumular. No final desses 5 meses, a gente viu que a gente, assim, o que a gente tem na conta do banco sustenta a gente 3 meses se não entrar nenhum cliente. Pagando aluguel, um salarinho pra gente ali e as continhas lá, internet, financiamento, essas coisas. A gente acumulou esse dinheiro. Aí beleza, a gente não pode deixar esse dinheiro, vai ficar parado, não pode sossegar, vamos aumentar. Sim. Aí aumentou. Aí quando a empresa tinha, sei lá, uns 6 meses de contas pagas, a gente falou assim, agora a gente consegue aumentar um pouquinho o nosso salário. Ah, tá. Entendeu? Entendeu. Aí beleza, depois a gente aumentou o nosso salário. Aí a empresa, vamos supor, de 6 meses que tinha pago, desceu para 5 meses. Mas beleza, ainda tem 5 meses. Aí depois a gente andando, a empresa conseguiu acumular um dinheiro que pagava mais 6 meses com o salário que a gente tinha atual. A gente pensou, vamos aumentar um pouquinho o nosso salário? Porque mesmo que a gente aumente um pouquinho mais, a gente já tem 5 meses de conta paga. Certo. Se no terceiro mês a gente vê que não tá dando, a gente é de volta pra base. A empresa mantém. Então, ou seja, o financeiro da empresa sempre foi levado como regra de ter cuidado. E você e seu sócio sempre foram transparentes nesse quesito? Sim, cara. Nossa, ele assim, ele confiava totalmente. Eu que fazia tudo financeiro, sabe? Até esse momento. No terceiro ano entrou um outro sócio que depois começou a assumir essa parte. Mas então no começo, hoje a gente estamos em 5 sócios lá. 4 ativos, 3 ativos. Eu não sou tão ativo mais, né? Eu ainda estou na empresa, eu faço alguns trabalhos, eu participo da diretoria ali, mas eu não estou ativo, ou seja, eu não recebo prolabore dela hoje, sabe? Tá. Tem um outro que é só investidor também, é um outro amigo nosso, só está como investidor, também não recebe prolabore, só investe e pega dos lucros no final do ano. E 3 que estão ativos, certo? Estão assim, ativos na empresa, recebendo, dependendo dela. Qual é o carro-chefe hoje da Norte?
da Norte é a produção audiovisual, certo? Principalmente para agências, para publicidade, certo? Mas assim, eu digo que a Norte ela faz vídeos publicitários. Dentro dos vídeos publicitários a gente tem vídeos de venda, de marketing institucional, conteúdo, que hoje tem muitas empresas que estão produzindo seus conteúdos para a internet, certo? E depois a gente tem a parte na área de produção educacional, que entra treinamentos para empresas e cursos, certo? Por exemplo, hoje uma empresa, se ela precisa contratar, vamos supor, eu esqueço o nome do termo, mas tipo, quando uma empresa ela contrata um novo funcionário, ela precisa treinar esse funcionário para todas as regras, culturas e funções que ela vai assumir na empresa. Certo? Normalmente isso, em muitas indústrias que a gente aplicava muito, é feito de pessoas. Aqui é chamado de induction. Induction. Eu esqueço o termo, mas é indução também. Você vai numa empresa, você faz tudo assim. Isso, sabe? Então o que a gente começou? A gente pegou esse produto, a gente viu uma deficiência ali e começou a transformar isso em vídeo. Que legal. Falei assim, porque você ter toda sexta-feira tinha esse curso para os novos funcionários de uma indústria lá na minha cidade. Certo? Falei assim, cara, por que você vai pegar um funcionário que tá ali mesmo e toda sexta-feira você vai tirar ele para falar a mesma coisa para as outras pessoas? Porque a gente não faz um vídeo, certo? Não só gravado, tipo, a pessoa ali falando, grava e deixa ela falando com o slide atrás. Não, vamos fazer um negócio interativo. Sabe? Algo assim que a pessoa tá falando, o texto vem, corta, mostra a imagem que ela tá falando, mostra o close de algum detalhe, principalmente segurança do trabalho, por exemplo. Que a pessoa levava o microfone, o fone e colocava aqui assim. Certo. Aí colocava em todo mundo, que nem aquelas palestrinhas. Não, coloca a pessoa aqui e mostra uma situação real que o fone é útil. Dá bota, sabe? Com o ferro na frente, deixa cair uma coisa mesmo ali, sabe? Eu sempre tô falando. Segurança do trabalho, velho. Quando eu trabalhava de segurança para uma empresa aqui, todas as vezes que a gente ia para um ambiente novo, a gente passava por esse induction, né? E é exatamente isso que você tá falando. Por exemplo, eu fui na Pfizer. Na Pfizer eles fazem induction toda terça-feira. Patrocina nós. Contrata a gente pra fazer o treinamento. E aí toda terça-feira tinha um grupo lá que, sei lá, ia 8, 9 pessoas fazer esse induction, né? E quando foi a minha vez, foi exatamente isso. A gente senta de frente ao computador, coloca o fone e aí vai passando a produção, né? Explicando como é que como é que a empresa funciona, todo o treinamento. Então assim, eu tô entendendo o que você tá falando, porque eu acho isso interessante, porque você desocupa um lado da empresa, né? Que você desocupa o funcionário, você desocupa a hora do funcionário, né? Você reduz o seu gasto e você tem uma produção que você pode ficar repetindo ela toda semana. E outra, é fácil de atualizar. Mudou uma palavrinha lá, pega aquilo ali, grava, edita e atualiza. Mas aí as pessoas falam, não, mas aí a pessoa não aprende porque ela assiste tudo que é na tela, parece que é mais atrasado do que com uma pessoa real, né? Eu sou totalmente contra isso, cara. Por exemplo, eu acredito muito no EAD, sabe? Ensino à distância. EAD, sabe? Universidades, cursos, qualquer coisa assim, sabe? Porque assim, eu pelo menos sou aquela pessoa, cara, que odeia estar sentado numa carteira na escola. Eu odeio prova, odeio trabalho. Eu sempre detestei. Quando eu comecei a estudar de casa, eu percebi que o foco já não era mais o mesmo, entendeu? Quando eu tô lá sentado, olhando pra cara do professor, eu começo a prestar atenção. Na semana passada a gente teve aqui uma convidada, a Paula Santana. Eu não piscava pra ela. Não piscava da forma que ela falava. E isso me relembrou realmente os momentos de faculdade, por exemplo. Eu chegava na faculdade, sentava lá na frente ou lá atrás e ficava de olho. Aí depois fiz um curso online. Eu sentava aqui, ia buscar um café, ia buscar uma água. Então eu tinha esse flexibilidade. Chama-se TDAH. Não, é possível sim. Mas, cara, uma grande diferença entre tela e o real é que assim, cara, se você botou um curso dentro da sua casa, é porque você tem que assistir aquilo lá. Então. Porque você quer assistir aquilo lá, aquilo que vai mudar alguma coisa na sua vida. Às vezes, quando você tá no trabalho, por mais que você tá fazendo um induction aí, sabe que você trabalha, cara, é chato. Você não queria estar lá, queria estar fazendo outra coisa. Na faculdade é a mesma coisa, cara. Faculdade, sei lá, de 100% da sua grade curricular, apenas uns 70% te interessa. Sim. No máximo. Se bobear nem isso, Nem isso, certo? Só o certificado interessa, só o último lá. E você sabe plenamente, cara, que muitas coisas que você viu no primeiro ano, numa faculdade de 5 anos, por exemplo, certo? Depois no quinto ano você nem lembra mais. Nem vai ver mais, se bobear. Cara, se você não guardou seu caderno, você não lembra mais. Agora o online já é diferente, o online tá lá, gravado, você pode recorrer, voltar, sabe? Então no nosso arco de educacional, a gente lidava com esse treinamento,
vídeos de treinamento, não só para empresa, mas também serviria para escola, serviria para inúmeras outras coisas. A gente também entrava no ramo de cursos, pessoas querem gravar cursos, infoprodutos, sabe? Então a gente gravou bastante desse ramo. E o nosso terceiro leque é a parte de filmes, que a gente trabalhava muito documentários. Short duração? A gente tem um filme lançado, um documentário lançado no cinema, sabe? Legal, comigo lá como diretor, tudo. Acho que o Santiago já comentou pra gente, né? Isso aí ou não? Não. Não, então desculpa. Então, foi um documentário foi um documentário do Euclides da Cunha, o escritor brasileiro que escreveu Os Sertões. Ele, na minha cidade, tem um grupo de estudo referente a ele. Eu acho que você já comentou isso com a gente. Tô lembrando aqui. Ele tá falando. Ele falou muito tempo atrás, cara, eu tenho um amigo que a gente pode entrevistar, ele já fez filme e tal. Eu falei, cara, ele é ator? Não, ele é produtor. Aí ele contou, né? Então, tem esse aí. Acho que já falou dele, sim. Então, além dessa parte de documentário, a gente tem um outro filme também que estava sendo lançado, que vai ser de um retrato de um lutador, que é de um lutador da minha cidade, sabe? Também bem famoso, assim. A gente também leva essa parte de filmes, além de todas as nossas outras qualidades, audiovisual, tipo de curso, treinamento, publicidade, ter esse aspecto de filme, que é a nossa identidade. A gente gosta muito de filme, então a gente traz o cinema pro comércio, desses outros produtos. Aí a gente tem a nossa arte cinemática também. A gente produz também, assim, documentários não só de histórias pra assim, tipo, de filmes mesmo. Mas, por exemplo, vamos supor, você tem um avô seu, na sua família, que é o patriarca da sua família. Ele tem muita história pra contar, sabe? Então, além de você, sei lá, contratar um escritor pra escrever um livro dele, fazer uma bibliografia, você não contrata a gente faz um documentário dele contando a história dele, a história da família, traz um neto, traz uma mãe, sabe? Tipo um documentário familiar. É um exemplo. Isso pode ser aplicado para várias coisas que precisar. Um documentário da empresa. A empresa quer contar a sua história. Faz a empresa. Dependendo de quem você escolher aqui em Dublin, você faz parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Faz. Filme. Tem muita história aqui, viu? Pergunta, vocês fazem isso também para empresas, indústrias, por exemplo? Porque eu tava vendo que hoje em dia o institucional, ele é chato. Então, tipo, você vai lá, aquela coisa massiva, chata, repetitiva, e quando você joga no documentário, no formato documentário, você consegue passar realmente uma história de um jeito mais fácil de assimilar. É por causa que a gente é acostumado, cara, a sentar pra ouvir histórias. Isso está no DNA do ser humano. A sociedade humana, ela prosperou porque a gente desenvolveu o ato de passar histórias. De uma geração, contar as coisas pra próxima geração. A gente que tá fazendo isso aí, nada mais é que um produto digital disso. Certo? A Norte, ela pega histórias e conecta. Por isso que a gente tem o nosso slogan, conectando grandes marcas a grandes histórias. Mas pode ser grandes pessoas a grandes histórias. A gente faz essa conexão. Então, assim, eu, como diretor lá na época, né? Hoje tem o Gabriel, que é o diretor atual lá. Mas eu sentava, cara, e eu gostava de ouvir a história da pessoa. Sabe? Tinha um programa que a gente gravava que chamava Nossas Raízes, que era um programa de um conteúdo, ó, pra você ver como é que é, um conteúdo digital de uma empresa que fazia dupla nacionalidade na minha cidade. Ela entrevistava pessoas, né, que contava a história da imigração da família delas. Não. Então era tipo um podcast que você sentava assim, como é que é a história da sua família? A história... Eu fui participante desse episódio uma vez, convidaram eu pra participar lá. Tipo assim, como é que é a história dessa família? Começou com meu trisavô que imigrou lá de Bérgamo, da Itália. Aí ele veio pra cidade, pobre, começou a trabalhar na fazenda, cresceu, comprou uma fazendinha, depois dividiu entre os filhos, você sabe isso? História típica de imigrante italiano. Comentário italiano no Brasil é gigante, velho. Todos iguais. E tipo, uma pergunta, por que você veio pra Irlanda? Cara, que deu? Aí que deu. A empresa, a Norte, né, ela tava indo bem. A gente saiu de eu e meu sócio, eu e o Bruno só. A gente contratou nosso primeiro funcionário dos 6 primeiros meses da empresa. A gente tava recebendo seguro-desemprego e contratamos um funcionário. Olha que loucura. É crescimento. Tá bom, hein? Porque é saber que o negócio tá dando certo. Eu fechei com um cliente, cara. Eu não lembro muito ao certo, mas eu acho que era uns 2.500 um mensal desse cliente, um contrato. Nosso primeiro contrato assim alto pra época, né, gente, né? Falei assim, cara, com esse dinheiro aqui eu vou contratar um cara por 1.500 que vai me ajudar a trabalhar aqui. Sabe? Então eu contratei esse cara. Então o contrato de 2.500 não era mais 2.500, era 1.000, certo? Mas eu tinha uma pessoa a mais pra ajudar. Dá pra perceber aqui, gente, vocês estão vendo a gente aí, que o Léo, ele é investidor.
né? Ele não é simplesmente um produtor, dono de uma empresa. Ele é investidor. Ele entende que 2.500 na mão dele pode ser uma grande quantia, mas também pode ser um funcionário a mais que vai ajudar ele, né? Um recurso. Virou um dividendo. Exatamente. Mas né? um asset bom. Esse é o legal, né, do Setcast, de trazer pessoas assim, porque histórias assim que desmistifica o dinheiro, né? Sim. De pessoas falarem assim, vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, aí eu vou ficar rico, feliz e papapá. Na verdade, não. Você fez um trabalho, ganhou um dinheiro e ao invés de aproveitar o dinheiro, você reinvestiu o dinheiro. Né? Você pode não ter colocado na bolsa de valores, você pode não ter comprado uma câmera, você pode não ter feito nada disso. Mas você investiu colocando mais um funcionário ali com você. Sim. Mas uma empresa, cara, se você parar pra ver, uma empresa, cara, é um dos meios de investimento que você consegue mais valorizar o seu dinheiro. O retorno é muito alto. Certo? Porque assim, vamos pegar uma padaria, por exemplo. Você abre uma padaria com 20 mil reais, comprando alguns equipamentos básicos, alguns ingredientes, começando a trabalhar. Lógico, depois chega um momento que essa padaria ela vai te dar um dinheiro e vai te dar um salário, você vai reinvestindo na empresa. Cara, 5 anos depois, às vezes a padaria de 20 mil reais tá valendo 100 mil reais. O valor do pãozinho hoje. Sabe? Entendi. E aí você para assim, não, beleza, agora tem uma outra empresa que quer comprar minha padaria. Cara, você vende por 100 mil reais. Aí, cara, que investimento que você aplica às vezes numa financeira que você coloca 10 mil e em 5 anos você tem 100 mil? Pode crer. Entendeu? Lógico, eu sou fã do ramo de investir também, sabe? E eu acho muito válido a pessoa sempre separar um dinheiro para investir. Você trabalha em questão de investimento? Trabalhei, né? Agora, depois que eu mudei para Irlanda aqui agora, sabe? Tumulto de começo de imigração é sempre complicado, mas eu já tenho planos para voltar. Eu sempre investi no Brasil também, sabe? Mas então, voltando pro ponto da Norte. A Norte começou a crescer, né? Então veio um funcionário, veio 2 funcionários, aí começou uma onda que eu achei legal. Que é uma coisa que ninguém fazia na minha empresa. Treinar jovens. Cara, tem muito jovem de 17 anos que a mãe tá desesperada para arranjar um serviço. Sair de casa, sair da frente do computador, que fica o dia inteiro no computador jogando. Mas se ficar no computador, pelo menos curte o vídeo aí, né? Exatamente. Os canal, mano. Continue dá um like. Se inscreva. Aí, viu? Então, assim, essa molecada, sabe, começou a se... Tipo assim, foi um nicho que eu achei, cara, de arranjar uma mão de obra útil. Nem falar mão de obra barata, porque esse é um termo muito feio, porque é útil. Certo? Ela tava trabalhando pra mim, eu tava ensinando uma profissão pra ela. Certo. E eu tenho um exemplo muito clássico disso, certo? Nosso primeiro estagiário chama Eric, grande abraço pra ele. Se inscreve. Certo? Se inscreve aí. Sabe? Tem várias pessoas que precisam mandar um abraço, eu vou mandando quando for lembrando. Eric, você faz o seguinte, você pega todo mundo em casa, você vai pegar o telefone da tua mãe, do teu pai, do teu primo, da tua tia, do papagaio, se inscreve no canal. Do Setcast. Cara, a mãe dele chegou lá na Norte pra conhecer a gente. Ela veio assim meio que pra vender um produto, mas acho que era meio assim, só uma desculpa pra entrar lá dentro. E fala assim, pelo amor de Deus, contrata meu filho. E cara, eu sempre tive muita paciência de treinar lá na Norte. Quando eu fui sair, na Norte, na Boomerang, na agência que eu trabalhava, quando eu fui sair, eu falei assim, cara, eu treino a pessoa que você quiser botar aqui. E eu treinei outra pessoa pra pôr lá, no meu lugar. Sabe? Então esse negócio de treinar a pessoa, eu tinha muita paciência. Sabe? Tenho ainda bastante, sabe? Eu gosto de fazer isso, de passar conhecimento, é uma coisa que eu gosto muito. E aí o Eric veio, começou a trabalhar lá, ele começou a ir uma semana sim, uma semana não, começou a frequentar a empresa, pra meio que treinar essa mentalidade dele de ter uma rotina. Cara, ele começou, aí eu comecei a ensinar uma coisinha aqui, pra lá, no computador aqui, pra lá. Aí ele começou a aprender, eu vi que ele tava aprendendo, aí a gente contratou ele pra ser nosso estagiário. Aí a gente já tinha 2 funcionários, né? E aí começou a contratar um estagiário. Aí esse estagiário ia só depois do horário do trabalho. A gente registrou ele como estagiário, tudo, né? Aí ele começou a ir, começou a ficar bom, sabe? Aí depois ele meio que ficou contratado como meio período, saiu de estagiário. Ele só tava meio período porque ele só podia trabalhar meio período. Mas quando ele terminasse a escola, ele já estava contratado para período integral. Só que nem precisou, cara, porque assim, ele não trabalha mais com a gente hoje, mas eu sou até contente pelo percurso que ele tomou. Porque, cara, ele hoje, com os seus 17 anos, cara, eu não sei ao certo, mas eu chuto que ele ganha mais de 3 salários mínimos, sabe, no Brasil, trabalhando para um outro youtuber, como editor de vídeo, coisa que ele conheceu trabalhando com a gente. Então, sabe, ele tá com um salário muito bom aos seus 18 anos hoje, certo? E feliz. Sabe, e não só ele, aí depois teve o Cadu também, que fez a mesma coisa, que também trabalha para o mesmo youtuber que eles dois trabalham junto, trabalham para um youtuber brasileiro bem grande, sabe, eles recebem desse cara aí. Aí depois teve mais estagiários, cara, sabe, tem uma estagiária que entrou que faz ilustração,
sabe? Que a nossa ilustradora tá lá, tá aprendendo. Então, assim, a Norte ali, cara, nesse momento, ela começou com uma coisa assim que fez a gente crescer em bastante números de pessoas trabalhando pra gente. A gente abria a porta pra quem queria aprender. E eu vi que vocês estão contratando, né? Então, eu entrei no site de vocês lá. Vocês estão contratando pra deixar nos dias de hoje, por exemplo, se você fosse abrir uma produtora, começar tudo do zero, o que você indicaria pra pessoa abrir uma produtora? Cara, o que eu indicaria primeiro... Pra quem não manja nada. É o seguinte, cara, abrir uma produtora, o primeiro passo é abrir uma empresa. Para você abrir uma empresa, existem alguns pilares que você precisa ter, certo? Primeiro de todos, é um capital de investimento. Você não consegue abrir uma empresa do nada. Do nada, sabe? Você precisa ter alguma coisa. Se não for um capital de investimento em equipamentos, tem que ser pelo menos no teu bem-estar, porque você vai ter que receber um salário. Alguma coisa para se manter, certo? Então, primeiro, que eu chamo, por exemplo, uma reserva de emergência, certo? Depois, cara... Nada de empréstimo para abrir empresa? Cara... Ou você acha que vale a pena? Olha, depende muito, cara. Depende muito. Depende muito. Eu fiz aquele empréstimo do Banco do Povo do Brasil. Divide em 20 anos também, né? Foi dividido em 24 vezes, parcelas de R$120, sabe? Com juros de 5% ao ano. Sabe? Era uma coisa assim, para empresários mesmo. Pegar dinheiro emprestado não é de todo ruim, não. Eu digo, depende dos juros. Depende do ramo. Por exemplo, cara, você não vai pedir R$120 mil empréstimos num juros altíssimo, 14%, sabe? Sendo de uma coisa que você não tem domínio 100% ainda. Ganhando pro seu 8% ao mês, tá? Não, falando isso, o Brasil é um absurdo, porque lá oferece juros 9% ao mês. É impossível, cara. Então, aí tá errado. Eu indico isso porque é um tiro no pé. A não ser que você tem certeza absoluta de um outro pilar que eu falo, que é o conhecimento do negócio. Certo. Por exemplo, cara, eu não tinha conhecimento em produção de vídeo quando eu abri. Eu tive que fazer isso daí. E isso, cara, me fez trabalhar, sei lá, no mínimo umas 4 horas a mais que todo mundo. Sabe? Então, 4 horas. Então, tipo assim, tu não trabalhava 8 horas, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu entrava às 7, saía às 7. Não sei se vocês já viram, acho que eu já até comentei um vídeo do The Rock, né, do Dwayne Johnson. Ele dá uma palestra que ele é dono hoje de uma liga de futebol americano, universitária, né? Aí ele pega e fala assim: tudo começa aqui, ó, com essas mãos. Desculpa, vocês podem ser os melhores caras do mundo, cara, mas vocês não vão conseguir bater. O cara levanta 4 horas da manhã pra treinar, vai dormir cedo, levanta, faz tudo que tem que fazer, depois ele vai trabalhar. Ele não trabalha tipo 8 horas por dia, entendeu? Ele trabalha no final de semana, ele faz uma porrada de coisa. Então ele se dedica pra caramba pra fazer acontecer. Não é à toa que é um dos atores mais bem pagos hoje de Hollywood. É diretor também, produtor. E agora tá mexendo com música também. Empresário. Dwayne, se inscreve aí, compartilha. Subscribe. Waiting over here. Então assim, a dica que eu dou, cara, é assim, tenha conhecimento do negócio. Nem que você precise estudar isso antes de abrir. Certo? E quando você... É o business plan. Sabe? Tipo assim, cara, quando eu abrir, eu preciso fazer isso. E não conte com, por exemplo assim, situações futuras. Quando eu abrir, eu vou conseguir um cliente que vai me pagar tanto. Não, cara. Você não vai conseguir. Você não tem certeza. Sabe? Pode conseguir ou não pode. Certo? E por exemplo, no meu caso, eu fui entrando nisso aos poucos. Sabe? Tipo assim, de conseguir um cliente aqui, um ali, um freelancer aqui, ali. E depois eu começar a entrar pros planos mensais. Sabe? Mas a dica que eu dou para produção de vídeo é, cara, você pode começar muito bem com uma câmera, certo? Ou um celular, nem câmera, celular. Você pode começar hoje com um celular, nem computador, com um celular, porque você vai editar pelo celular, sabe? Mas o celular não faz sozinho, precisa aprender conhecimento técnico, sabe? Então, por exemplo, compre um curso, sabe? Se você não tem dinheiro para investir numa coisa melhor, compre conhecimento que vai te dar capacidade de você ter mais a sua renda e fazer isso. É que nem eu falo. Se você tem R$500, qual é o melhor investimento que você faz? Certo? Normalmente os meus estão aqui, ó. Livros, exatamente, livros. Porque os livros vão te fazer abrir a cabeça para você saber o que fazer com R$1.000. Quando você tiver R$1.000, o que você faz? Compra mais livros. Léo, deixa eu te perguntar. Porque senão, você faz um investimento de R$1.000, cara, o retorno é R$30, R$40, que é insignificante. Sim. Então, todo o investimento que você pode fazer, certo? Invista em você para que você consiga ter mais capacidade de conseguir mais dinheiro até você ter um ponto que você consiga investir algo relevante. Pode crer. E aí, assim, eu tenho várias perguntas, uma delas, assim, não vai ser na ordem não, mas, assim, você tava lá na empresa, bonitinho, trabalhando, diretoria... Faltou a pergunta de por que eu vim pra cá. Isso aí,
diretoria, a empresa tava andando, tal. O que você veio fazer na Irlanda? Assim? Que você fez pesquisa de mercado? Você quer trabalhar aqui? Você quer abrir sua empresa? A minha loucura aqui. É porque assim, eu tô fazendo essa pergunta de novo, eu quero ser tão incisivo nisso, porque assim, todas as pessoas que nós entrevistamos aqui, quem mora aqui, todos, sem exceção, já estão aqui há 7, 8 anos, pra mais, né? E você não, você tá sendo diferente, você chegou agora em agosto, né? Então assim, a nossa pergunta é bem direta no sentido de assim, mano, o que você veio fazer aqui? Você fez pesquisa aqui, você quer trabalhar aqui, você quer montar sua empresa aqui, você quer trazer a Norte pra cá, entendeu? Porque assim, eu quero entender também qual que é a sua ideia, o que você entende de Dublin? Né? Por que você veio pra cá buscar negócio ou só veio pra aprender, coisa assim, entendeu? Já vai entrar logo a minha logo depois que Fechou. eu tava fazendo. Vou ser objetivo porque eu vou nas perguntas, eu vou voando na história aqui. Vamos lá. Cara, o que acontecia? Eu e minha namorada na época, né, a Bruna, hoje é minha esposa. Se inscreve aí. Bruna, você tem obrigação, Bruna. Ela tava estudando medicina na Argentina, sabe? Ela, como vários brasileiros fazem para estudar na Argentina, Paraguai, Bolívia, não sei se vocês sabem, né? Mas tipo assim, a faculdade de medicina lá na Bolívia, mais fácil do que no Brasil. Sim. Só 10 aninhos rapidinho. Então ela tava lá, ela tava no seu 2º ano já, estudando medicina, a gente tava tendo um relacionamento à distância. E ela veio, ela cada 6 meses ela vinha pra cá, 3 meses assim a gente se via. Brasil, né? Brasil. E aí a gente ficava nesse relacionamento. Mas beleza, eu também tava focado nas minhas coisas, tava suportável, vamos dizer, sabe, assim, nosso relacionamento. E aí ela veio pro Brasil e aí ela ficou presa no Brasil por causa do Covid. Não podia sair, porque ela veio pra minha formatura, sabe? Então ela veio e acabou ficando presa no Brasil, não podia sair. Já deu pra fazer pra ela vir, conseguiu vir, mas a pandemia veio e ficou presa. Nesse tempo, cara, ela não tava estudando, né? Tipo, é aquele tempo de hiato que todo mundo teve no mundo, sabe? Pra repensar várias coisas. A gente começou a repensar e conversar e a gente viu, cara, que assim, a gente já tinha planos de estar junto, de casar, tudo. E a gente viu que a faculdade dela na Argentina não seria tão vantajoso, porque mesmo depois que ela se formasse, certo? Ela teria que fazer uma prova pra vir pro Brasil. Sabe? E eu já tava, desde quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2015, eu já tinha intenção de voltar pra algum lugar. Eu não sabia onde. E aí veio mais, aí tinha esse pensamento em aberto. Aí veio mais essa incógnita dela. Aí eu falei, eu já tenho a cidadania italiana, certo? Eu já tinha. Aí eu conversando com ela, eu falei assim, se você, estando casada comigo, você pode ter o visto de residência de qualquer país da União Europeia. Certo? E você poderia estudar lá com isso, sabe? Porque é um outro sistema do que fosse um brasileiro estudando por visto de estudante. Europeu, isso. Sabe? Então você pode ter esse acesso. Aí ela gostou, adorou a ideia e a gente veio trabalhando essa hipótese no primeiro ano da pandemia, de 2 anos. De 2020, né? E 2020. Aí eu tinha abrido a Norte em 2019. Então 2020, focado tudo na Norte e conversando com ela, montando esse plano. Aí a gente viu, cara, que assim, na Itália, o processo de cidadania, o processo de estudo seria muito mais fácil, sabe? Itália. Porque, tipo assim, eu já sou cidadão italiano, ela ia ter o permesso de soggiorno, que é o relativo a Stanford aqui. E aí ela poderia estudar, fazer a faculdade, a gente fez umas pesquisas, poderia. Só que a faculdade lá é em inglês. É inglês ainda? Lá a faculdade na Itália é em inglês. Tem inglês e italiano. Só que era bem mais fácil ela entrar pelo inglês. Porque teria menos concorrentes, né? Porque tem uma certa concorrência, mas é possível. Ainda mais possível do que o vestibular do Brasil. Aí a gente viu, ela falou assim, em inglês. Você vai ter que fazer uma prova que chama IMAT, que é em inglês. Aí a gente pensou assim, e se antes de a gente ir pra Itália, a gente passar uma temporada na Irlanda para você aprender inglês? Tá. E aí eu falei, beleza, por que a Irlanda? Porque a Irlanda é um país da União Europeia que fala inglês, eu já falo inglês, certo? É um país que tem muita necessidade de tecnologia. Você achou que falava inglês, Achei que eu falava inglês. Até aprender trousers. A hora que eu vi que pants não é trousers, aí eu falei, não sei inglês. O que você tá falando? Você não tava aqui na verdade contando essa história, né? Não. Depois ele conta isso. Eu queria saber, eu queria comprar black pants pra trabalhar. Aí a moça me apontava pras cuecas. Pode crer, eu já passei por isso. Pelo menos Eu falei, não, que as black pants é ali. Eu falei, Esse não. homem tá taradinho, hein? Que é especificamente as cuecas pretas. Então, aí
Aí, beleza. Aí a gente começou a ver pra Irlanda. Então, assim, a Irlanda, a princípio, era temporário. Certo? E eu falei assim, pô, lá na Irlanda eu vou chegar... A ingenuidade minha, né? Tipo, se vou chegar, eu sou da área de tecnologia, eu falo inglês, eu tenho documento, eu tenho conhecimento em design, vídeo, motion, eu vou arranjar um trabalho na área. Google, Facebook, me esperem que tô chegando. Google, tô chegando. Cara, isso é uma ingenuidade, porque assim, uma coisa sobre imigração é que assim, todo mundo tem vantagens, certo? E tem, tipo assim, coisas que consegue suportar ou não, certo? Quando ela faz uma imigração. Eu tinha um cenário assim que muitas pessoas gostariam de ter, e eu falei assim, puxa, se eu tivesse isso, eu ia conseguir tal coisa. Só que, cara, não é bem fácil assim, sabe? Não é assim, não é fácil. Eu tentei, eu fiz inúmeras aplicações, nenhuma me chamou. Mas eu posso te falar uma coisa aqui? Aqui na realidade, as empresas de tecnologia, elas não estão focadas só no irlandês. Isso eu acho que interessante. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e os chefes não são irlandeses, cara. Os patrão não são irlandeses. Olha só. Tem europeu, tem sul-americano, tem muito sul-americano, tem muito brasileiro aqui que manda em empresa pesada, muita empresa grande. Mas eu acho que o que facilitou para eles aqui é que o currículo daqui é muito forte. Tem a DIT aqui, né, que é a empresa de tecnologia, por exemplo, a faculdade de tecnologia. E quando você faz um curso aqui, eles abrem as portas para as empresas gigantes daqui. Sim. Google, Facebook. Pega visto de trabalho e tudo, Isso, e eles dão essa possibilidade. Então, por exemplo, minha última chefe agora foi italiana. Agora, ele é um croata. Entendeu? Aí o outro, eu não sei agora se ele é francês ou se ele é como que se diz? Israelita. Ele tem um sotaque ali, mas o nome parece que é israelita, sabe? O diretor da planta é argentino. Então tipo, não é irlandês, entendeu? Isso eu acho interessante. Apesar dos irlandeses serem muito bons também de alguns serviços. Mas eu acho que o que faz realmente eles abrir as portas foi as faculdades daqui. Olha só. Sim. Porque abre muito realmente as portas para o pessoal. Aí o meu cenário estava assim, pô, inglês, documento, e experiência em tecnologia. Cara, Irlanda é pra mim. Sabe? Eu fui ingênuo em pensar isso, sabe? Ingênuo mesmo. Porque assim, imigração, a Irlanda é uma Irlanda para cada pessoa. Isso é verdade. Tem gente que vem totalmente despreparado aqui e consegue algo bom. Tem gente que vem totalmente preparado e não consegue. Tem gente que vem preparado e consegue em 1 ano, em 2 anos. Tem gente que consegue em 1 mês. Então, cara, não dá pra você pegar uma pessoa como exemplo. Não me peguem como exemplo. Não, pior que isso é verdade, sabe? Mesmo. E somos 3 organizados, que cada um veio numa história diferente. Aqui eu falo, aqui, né, que a gente se conhece e tal. Somos 3 pessoas que vieram de uma forma não organizada e cada um demorou o seu tempo individual pra começar a conseguir alguma coisa. Exatamente. Então, assim, cara, eu tô desde agosto até aqui, daqui a 9 meses, 9, 10 meses, eu acho, sabe? De agosto até o mês que a gente tá gravando aqui. Né? Então, assim, começou dessa forma. Tipo assim, cara, começou uma relação de ódio na Irlanda. Eu assim, cara, não é possível que eu não vou conseguir nada na área. Aí eu vim pra cá. Aí beleza, agora eu cheguei aqui. Preciso aplicar pro que chama o visto de residência aqui? Stamp 4. Vou aplicar para o Stamp 4 pra Bruna. Ah, não, mas você precisa de PPS. O que é isso? Personal Public Service Number. PPSN. Você precisa de PPS, tá? O que é o PPS? Ah, é tipo o CPF, o Social Security da Irlanda, né? É uma carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Tá, beleza. Como é que eu faço pra aplicar? Você precisa de um trabalho. Putz, então tá bom. Aí eu fui tentar aplicar pros trabalhos, não conseguia. Por quê? Porque tinha que ter PPS. Aí, beleza. Aí eu consegui um emprego, cara, num restaurante aqui que me abriu as portas, que foi sensacional. Tem bastante brasileiro lá, certo? O gerente deles é brasileiro hoje, é na Tolteca, sabe? Tolteca é de comida mexicana. Comida mexicana. Ali na Suffolk Street tem, ali perto da Mali Malone. Sabe? Da estátua, né? Da estátua. E tem um ali e em alguns outros lugares, né? O Alex, ele me deu essa oportunidade de trabalhar lá. Cara, eu já trabalhei em restaurante nos Estados Unidos, quando eu tava lá nessa época, sabe? Um trabalhinho lá, antes de eu começar a trabalhar pra gráfica. Então tinha essa experiência, de 10 anos atrás. Mas beleza, cara. Não achei ruim, não. Fui lá, trabalhando, sabe? Aí eles me deram PPS, aí eu fiquei nesse emergencial. Né, táxi emergencial. Aí eu consegui o PPS, aí eu fui começar. O PPS, sim, cara, do dia que eu cheguei até eu conseguir o PPS foi uns 4 meses.
Caraca. Sabe? Porque eu fiquei 2 meses tentando aplicar pra minha área, não consegui nada, o dinheiro começou a acabar. Emergencial nesse tempo. Eu falei, cara, preciso de um emprego. Aí eu fui trabalhar em restaurante. Aí eu trabalhei em restaurante, consegui o PPS, aí eu comecei a aplicar pro visto do Stanford da Bruna, que demorou 5 meses no total. No dia da aplicação. Agora, então. Aí já pegou. Não sei se minhas contas tá batendo, mas pegou. Ela pegou agora em fevereiro, já tá trabalhando na Butler's Café. Boa. Sabe? Gosto do chocolate quente deles lá. Eu também. Boa, também. Então, aí eu faço uma pergunta direta e reta pra você. Você que tá chegando aqui no país, assim e tal. Qual que é a sua perspectiva aqui na Irlanda? Então, Na Irlanda. até eu conseguir o emprego que eu tenho hoje, que né, hoje, que eu vou falar pra vocês, eu trabalhei como restaurante, eu fiz delivery, também fiz delivery um tempinho, no comecinho, só que aí o cara que eu aluguei a bike, que é o Alex, ele era gerente na Tolteca. Ele te contratou lá. Aí ele me contratou. Aí eu falei, beleza, agora não vou mais de delivery. Porque, cara, trabalho de delivery chuva, vento, é difícil, não é fácil. É difícil, não é fácil não, sabe? Mas é muito vantajoso ainda para os estudantes, assim, que estão lá. Mas se conseguir um trabalho em outro lugar, melhor ainda. Com certeza, é temporário. Sabe? Então, beleza. Aí eu cheguei, consegui esse trabalho na Tolteca lá. E eu consegui, depois que a Bruna conseguiu o documento e tudo, eu consegui, até esse momento, cara, eu tava odiando a Irlanda. Falei assim, cara, eu só quero fazer uma grana aqui, quero ir pra outro país, não quero ficar mais aqui não. Comecei a ver Portugal, Espanha, comecei a ver Itália, mas você vê os salários de lá, cara, aí você fala, não, vou ficar mais um mês aqui. Aí esse mês você vai virar 8 anos. Aí você fala assim, ó, aí você pensa assim, tá, beleza, qual que é o país melhor? Aí tem 3, né? Suíça, Alemanha e Luxemburgo. Só que os 3 falam alemão. Aí eu vou aprender a falar alemão pra ir pra lá. Aí é mais 3 Super anos. simples. Aí é mais 3 anos. Aí é muitos anos ainda. Então eu falei assim, cara, não tá. Aí, cara, nessas aplicações minhas eu consegui meu emprego na área de TI. Que hoje eu trabalho como web designer na Brown Thomas. Que é uma empresa boa, tá, mano. Que é uma empresa boa. E que no meu muito caso, boa. por exemplo, assim, lá é cercado de irlandês, cara. Tem sim algumas pessoas de fora que eu conheço, principalmente no meu time e tudo, mas é cercado por irlandês, é bem tradicional. Lógico, uma empresa local também, né? Então, assim, aí eu comecei a trabalhar lá e agora eu tava numa casa compartilhada com outros brasileiros e agora eu tô morando num apartamento só eu e minha esposa. Então agora eu tô começando a gostar da Irlanda e agora eu começo a ver a Irlanda como um país assim, residência. Você é interesseiro, né? Tô brincando, é assim mesmo. Então, agora, peraí, perdi a pergunta. Você perdeu até a pergunta. Eu perdi a pergunta, comecei a ficar empolgado aqui, falei, mas vamos lá. Você tem a sua empresa lá no Brasil, que está sendo como abrir aqui agora, né? Você pensa em trazer pra cá? Penso, cara. Então, assim, o meu plano era vir pra cá, pra Irlanda, né? Pra Bruna continuar estudando. Certo. E eu também, sei lá, consegui ter essa vivência fora, sabe? Eu sempre quis morar fora do Brasil. Sempre foi meu sonho, isso e o dela também. Então a gente veio pra cá em busca disso. Conseguir nossa moradia dessa forma. Aí, a Irlanda veio com esse plano que eu falei, é um país que fala inglês, que eu tenho documento e tem área de TI, certo? E aí o plano ficou assim, na Norte lá, eu falei, pessoal, eu preciso de 1 ano de ausência total. Preciso ficar 1 ano sem poder ajudar a Norte em nada. Porque eu preciso fazer esse processo de imigração minha. E quando eu estiver lá, eu começar a ter meus contatos, começar a conhecer as pessoas, eu vou aos pouquinhos trazendo a Norte pra lá. Se precisar de alguém pra ajudar, aí, aqui pra... hoje já é isso. Hoje já avançamos um degrauzinho a mais. Calma, vamos deixar esses agradecimentos pro final. Aí eu falo que eu ponho aqui na TV. Não, brincadeira. Mas, então, por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui agora já é um degrau mais nessa história minha. Exatamente. Entendeu? Conhecer pessoas dessa área, conhecer pessoas que estão aqui, que tem isso daí. Porque assim, cara... Te conheci, na verdade, no grupo de motion designers aqui em Dublin. E, tipo, vai dizer que eu trabalho na área? Eu tô começando agora com um podcast aqui com vocês, mas, tipo, antes mesmo, eu queria estar entrosado num grupo de pessoas que falassem a mesma língua que eu quero falar. Você tá num nicho onde tá todo mundo falando a mesma língua. Isso, por exemplo, cara, foi uma das coisas que me ajudou muito no começo da empresa. Entrar em grupos de Facebook, de audiovisual, de comunidades das pessoas, que tem sempre pessoas a própria compartilhando o trabalho. Fica a dica. E passando essas coisas. Então, assim, grupos hoje é importante participar. Facebook, Instagram, WhatsApp, participa. Não dá pra ficar fora, não. A gente tá em uns anos. Então é um monte. Aí... A gente podia fazer as cachaçadas no pub, que tá, inclusive, a galera do grupo tá devendo, né, cara? Com certeza. Podia fazer. O pessoal do Motion Design de Irlanda, eu tava quando criaram aquele grupo, Quinta-feira, hein, meu? Começou no Facebook. Quinta-feira? Falaram tudo. A gente podia fazer numa quinta-feira. Achei que tava estipulando data já. Já tô estipulando. Mas esse grupo foi bom, cara. Foi bom, foi muito legal. Aí beleza. Aí eu comecei a planejar a Norte pra cá. Eu falei assim, cara, o que eu preciso pra abrir a Norte aqui? Primeiro, preciso ter network.
Quem vai ser meu network? Vai ser a comunidade brasileira ou vai ser o público daqui? Que aí varia, né? Pode ser tanto o Irish quanto outras nacionalidades. Que tipo de produto que eu vou vender, sabe? Porque, tipo assim, aqui, por exemplo, eu já não tenho o network que eu tenho no Brasil, certo? E nem tá a mobilidade que eu tinha no Brasil. Vai ter que começar tudo do zero. Tudo do zero. Eu não trouxe equipamentos pra cá. Então, assim, hoje eu tenho business plan. Agora, o que eu preciso para pôr a norte aqui, certo? Equipamentos, network e venda. A venda eu sei fazer. Eu sei como modelar o produto, como vender o produto e para quem vender esse produto. Isso é uma coisa que não era da minha natureza, mas eu desenvolvi sendo empresário, sabe? Então hoje, e eu também já entendo hoje como experiente que eu não consigo ser um exército de um homem só. Eu não consigo ser o filmmaker, o editor, o vendedor e o administrador. Precisa ter parceiro profissional aqui. Porque se eu for fazer isso, cara, eu vou me desgastar um nível que eu não tô afim. Tem que saber delegar, né? Sabe? Então, assim, não que se precisar eu vou fazer. Mas assim, cara, por que na segunda vez que eu tô empreendendo, né? Tipo assim, vamos considerar a Norte como uma Norte 2.0. Por que eu tenho que fazer as mesmas coisas que eu fiz na primeira? É um bom nome, viu? Por que eu não posso ser inteligente? Certo? Então, se eu for ser inteligente, o que eu preciso? Então, vamos lá, vamos conhecer pessoas. Conhecendo pessoas, você conversa aqui, joga uma ideia aqui, joga uma ideia ali, vê como é que tá o timing dessa pessoa, avalia isso e aí a gente vai montando talvez a Norte pra cá. Ah, mas assim, a gente precisa de mão de obra. Cara, tem mão de obra no Brasil, sabe? Eu tenho uns 4, 5 editores, ilustradores, roteiristas, tudo que pode ser usado. O que precisa aqui? Talvez material, filmmakers. Captação de imagens. Captação de imagens, então vamos focar nisso, né? Vamos agora, como a gente vai apresentar? Vamos montar um site. Vamos fazer marketing digital para esse site, vamos pegar e-mails das empresas e vamos mandar para essas empresas e vamos analisar os concorrentes daqui. Tem uma pergunta relacionada a isso, é questão cultural, porque o que acontece? Para o mercado irlandês, se você está lançando um produto, você tem uma linguagem diferente, como se você fosse fazer para o mercado brasileiro. Tem. Então isso está sendo uma... Você tem que avaliar isso, porque tipo assim, o Brasil, cara, é uma cópia dos Estados Unidos. Então o que acontece nos Estados Unidos a gente leva pro Brasil. Que nem, por exemplo, no Brasil a gente tinha aquele filmagem de casamento que era o recording, só gravar. Você botava uma câmera aqui, que é a casa aqui ainda, e gravava o casamento dessa forma. O meu foi assim. Né? O meu foi assim. Depois que começaram a colocar... Grava aqui o padre falando, aí você vira, vem a tia assim chorando. Mesmo. Tinha Losing My Religion? Sabe? Não sei, eu sei que o meu foi assim mesmo. Aí nos Estados Unidos começaram a fazer o wedding film. Começaram a produzir um filme de casamento. Certo? Uma coisa memorável, que toca na emoção. Começou a trazer o cinema pro casamento. Certo? Eu sei do casamento que foi um dos primeiros que começou a fazer isso. Aí depois pegaram o cinema e levaram para as empresas. Levaram o cinema e pegaram para os conteúdos, para a internet. Sabe? E o irlandês aqui ainda, ele demora um pouco para absorver essas coisas dos Estados Unidos. O Brasil absorve muito rápido. É um ralo sem fundo ali. O que os Estados Unidos lançam, o Brasil absorve. Agora aqui não, aqui tem uma coisa que chama tradicionalismo. Então é tradicional. Por exemplo, assim, eu já pesquisei aqui, por exemplo, os vídeos institucionais. Cara, eles estão 5 anos atrasados no Brasil. Só 5? No mínimo. Desculpa, mas cara, eu vi isso. Eu sinto pra mais. Tem umas que são horríveis, Essa cara. pergunta que o Santiago fez era uma das perguntas que eu queria te fazer. Você não vem tirar agora o... Não, foi uma pergunta muito boa da cultura, porque assim, aqui assim, que eu poderia te dizer assim, o irlandês aqui, ele... É lógico, a terra deles e tal, mas aqui talvez não seja só para o irlandês aqui o foco para se construir uma empresa. Aí né? que entra, cara, a diferencial. As comunidades aqui são muito grandes e são diversificadas, né? Você tem comunidade brasileira, polonesa, chinesa, austríaca, croata, tem um monte, entendeu? E aí dentro disso, o que eu poderia... sei lá, talvez dar como dica e tal, isso serviria até pra mim, porque é um plano que eu tenho pra trabalhar nos próximos dias aí, é a questão do turismo. O turismo aqui é muito bom, principalmente pra quem vem do Brasil pra cá, entendeu? Não só pra emigrar não, mas também pra passear mesmo. Entendeu? Então o turismo aqui é muito bom e é uma coisa que você não ataca só o público irlandês, porque o irlandês na verdade ele sai daqui para os Estados Unidos, ele sai daqui para ir para Espanha ou sai daqui para Portugal, né? Mas o turismo, o brasileiro ou outras pessoas, eles vêm para cá para conhecer a natureza que tem nessa ilha. Os castelos, exatamente, as ruínas. Por exemplo, se você é um cliente que fala assim para mim, eu tenho uma empresa de turismo aqui na Irlanda e eu preciso fazer vídeos para anunciar o meu mercado para o público brasileiro, certo? Cara, lógico, aí nesse caso eu já faria assim, no meu ramo audiovisual, o que eu focaria em 2 coisas, certo?
Uma delas é conteúdo, geração de conteúdo, ou seja, ter uma pessoa falando isso sobre as coisas que você quer vender, porque conteúdo ele não é venda, mas o conteúdo ele educa, ele politiza, certo? E ele entretém a pessoa, certo? Então, por exemplo, assim, se você falar, eu vou fazer um conteúdo nos Cliffs de Moher lá, certo? Então eu vou lá, eu vou gravar, vou fazer um vídeo, vou explicar a história, vou falar isso acontece, as pessoas vão se prender ao seu vídeo e vão ver o seu nome e o nome da sua empresa. Aí depois vão ver um outro vídeo seu, o seu nome da sua empresa. Chega um momento, cara, que você alimenta tanto essa pessoa falando do seu nome, da sua empresa, que quando você falar alguma coisa, elas vão concordar. Por quê? Porque você já tá... É um termo feio de falar, mas você já está mentalmente escravizado através daquele conteúdo da pessoa. É o marketing, né? A pessoa vira uma autoridade para... Exatamente, isso aí chama geração de autoridade. Então você gira uma autoridade sobre o assunto de turismo na Irlanda, que quando você vender um pacote de viagens, a pessoa nem vai procurar outro concorrente. Porque assim, pô, esse cara, eu quero desse cara, porque esse cara fala as coisas para mim que eu confio. Você está dentro do meu nível de confiança para turismo na Irlanda. Certo? Lógico, aí você aplica esses vídeos em várias tecnologias. Vídeos médios, longos e curtos. No mesmo vídeo, editado em 3 vezes. Entendeu? Você coloca o curto pro Instagram, faz anúncio, chama pra uma página. Na sua página você vai e fez isso aí. Eu falo turismo também porque... Um exemplo, por exemplo, como que vídeos funcionaria para isso. E é uma área que você pode explorar bastante aqui, mas também tem a parte de comida. O brasileiro aqui tá... A brasileirada, de modo geral, ela, cada ano que passa, ela tá colocando a sua criatividade dentro da área alimentícia, né? Então, há 5, 6 anos atrás, você tinha um grupo pequeno, poucos restaurantes de comida brasileira. Hoje você já tem um monte. Nossa, hoje se você dá uma olhada, tem de empresário brasileiro aqui. Não, hoje tem vários registrados, né, cara? Porque antes tinham vários que não era registrado. Eu falo comida porque eu entrei no seu site, eu vi lá que vocês estão fazendo uma propaganda numa pizza. Tem. E aí, tirando o público irlandês aqui, ou o público americano que pensa, sei lá, em hambúrguer e pizza de McDonald's, Burger King, essas coisas, tem também a comunidade brasileira, onde tem essa variedade, onde você pode trabalhar bem. E desperta interesse, né, cara? O vídeo desse desperta interesse. Turismo, comida, transporte, né? O que tem de brasileiro aqui trabalhando com transporte também é muito grande, entendeu? Pessoas que vão lá buscar no aeroporto, que levam clientes para acomodação, que levam clientes para fazer passeio, essas coisas. Então, assim, por que eu tô falando isso? Não só pelo fato de você estar chegando no país, entendeu? Mas pelo fato de que Dublin hoje, na minha concepção, ela tá se tornando uma cidade, uma capital de negócio. Né? E o bom é que não é um negócio que vem do irlandês, é um negócio que tá vindo de várias culturas, diversas culturas de países diferentes. É uma cidade internacional aqui, né? Hoje sim. Então, assim, Então hoje assim, você tem um leque e você tem uma oportunidade muito grande de você escolher o público que você quer ir e ali entrar, né? Para nós hoje é mais fácil o brasileiro, porque nós somos brasileiros. Né? Então, e a comunidade, igual eu vi aqui do Ali, que foi uma das pessoas que fizeram conosco aqui o episódio, que assim, você tem uma comunidade hoje de aproximadamente entre 100 mil pessoas brasileiras. Então, assim, não é uma comunidade muito grande, mas ao mesmo tempo não é uma comunidade pequena. Então, isso circula muita grana, muito investimento, muito ida e volta, muita indicação. E desse pessoal, assim, quantos são empresários? Exatamente. Antes aqui a gente falava que era uma cidade, vamos falar, estudantil. Que tinha muito hoje estudante. Já não é mais já assim. Não é mais. Não, ainda é. Ainda tem bastante. Mas é o fato de tá se tornando uma potência também. de empresarial também. Tem um Instagram que eu não vou me recordar o nome agora, faz conteúdo aí que acho que é Irlanda. Não é. Ela é de uma moça, né? Essa aí não é. Já falei com ela. Já? É um outro cara. Minha terra irlandesa. Eu não lembro o Instagram. Não sei qual. Ele publicou uma notícia falando que assim, que 80% dos empresários brasileiros na Irlanda são mulheres. Tem. Sabe? Então, tipo assim, cara, são dados incríveis. Por sinal, eu vou até falar porque a gente já chamou uma porrada aqui já. Mas não foram muitas que vieram ainda. Falaram que não podiam, tudo e tal. Porque senão vão falar ainda. Que são 3 marmanjos que não chamam mulherada. As primeiras que a gente chamaram foram mulheres. Sempre. Então deixar bem claro isso, porque tava em pauta. A gente conversou. A gente é cavalheiro. Não, da hora. Pô, satisfação enorme poder trocar uma ideia contigo sobre isso. É um assunto que ainda pra mim é
Eu tô em aprendizado, não manjo muito de edição. Comecei a aprender muito com o Santiago. Comecei a fazer minhas eu nem ensinei nada direito. Casa. Calma que vai piorar. Aí é bom. Tô aqui pra aprender. Por isso que a gente tá com esse podcast aqui também, né? Não? Porra, vocês querem fazer? Eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade, cara. Eu quero várias, mas o tempo tá ali mais limitado. Enfim, 2 em 1 então. Que é o que acontece? A gente tá vendo inteligência artificial hoje invadindo tudo que é área, principalmente o vídeo não seria diferente, né? Não. E tem a questão também do porquê ser vídeo e não ser foto. Qual que é o sabe, tipo... Sei, de conversão. A importância do vídeo Tá, primeiro, a inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial, ela se mostrou que ela veio pra ficar. Certo? É uma coisa que depois que foi lançada ao público, não vão conseguir tirar, não vão conseguir regularizar tanto assim quanto as pessoas estão buscando. Certo? Então, assim, a inteligência artificial, ela tá chegando não para substituir a pessoa, mas para fazer ela ganhar tempo, certo? Com coisas que talvez levariam mais tempo para se fazer. Eu tô falando isso na parte prática operacional. Que as pessoas, onde as pessoas estão mais com medo. Eu sou roteirista, eu vou perder o meu trabalho porque hoje a inteligência artificial faz roteiros. Não tá acabando. Por quê? Por causa que ainda precisa de uma pessoa para avaliar se aquele roteiro está bom. Certo? A inteligência artificial não é e não será perfeita. Ela acelerará o seu trabalho. Do mesmo jeito que o cara que pintava em tinta, quando chegou o Photoshop, acelerou o trabalho dele. Certo? Então isso está acontecendo. E como a gente não viu isso, talvez, eu não vi, né, essa mudança de tecnologia. Eu nasci na década de 90, eu já cresci com o computador. Eu não cresci antes do computador e eu vi o computador substituindo as coisas. Eu cresci junto com ele, certo? Então, eu tô vendo isso uma coisa agora. Isso que eu tô vendo, certo? Essa explosão da inteligência artificial. Então, sim, ela também vai dar ferramentas acessíveis a pessoas que não teriam. Por exemplo, eu não sei desenhar. Eu tenho ilustrador, eu consigo lá no trabalho, eu consigo dirigir uma ilustração, eu entendo suficientemente sobre o ramo de ilustração para vender e entregar trabalhos. Mas eu não faço ilustração. Hoje, com a inteligência artificial, eu posso ter essa daí. Então, isso me abre capacidades de trabalho. Então, antes, quando eu precisava contratar um ilustrador, hoje eu não preciso, porque eu vou conseguir uma inteligência artificial fazer para mim. Lógico, o ilustrador vai ficar sem emprego? Não, porque ele vai trabalhar com outra coisa. Não depende só de mim, não é uma pessoa dependendo de outra, é uma rede. Certo? Então a inteligência artificial está chegando para fazer isso, para facilitar. Imagina antigamente, uma produção audiovisual custava 30 mil reais, coisa que só TV tem a capacidade de fazer. Era muito limitado. Nossa. E a internet, ela diminuiu para 4 mil reais, certo? Esses 30 mil reais, eles não sumiram, eles se dividiram em mais pessoas. Entendeu? E agora com a inteligência artificial vai vir pessoas com 2 mil reais para fazer isso daí. Até virar. Não, assim. Como a gente falou anteriormente, já viu os caras que vai chegar com $3 aí, ó. Não, mas isso é uma coisa que até o próprio Elon Musk tava falando. Eu vi ontem ele falando assim que ele vê a forma como o mundo vai ser. E ele vê assim, né, a opinião dele. E ele fala que, cara, não existe mais um mundo daqui pra frente sem inteligência artificial. Não. Né? E ele falava assim, cara, e a tendência daqui pra frente não é com que as coisas fiquem mais caras. Pelo contrário, ela é baratear para que todo o povo tenha acesso. Não é igual, por exemplo, celular. Celular, no início lá, 2000, 99, era um absurdo de caro. Lá na minha casa só foi chegar celular depois de 2004. Né? E só meu pai teve. E hoje o celular é para todo mundo, né? Uma tecnologia acessível para todo mundo. E é o que ele estava falando sobre a inteligência artificial, né? Que ela hoje começou com acesso a poucas pessoas e depois foi ampliando com a internet, depois com a comunicação, papapá. Então ele fala, vai chegar um tempo, cara, que ninguém mais vive sem IA. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Todo mundo que conhece aquele documentário do Planeta Terra, né? Da TV Cultura, que tinha, sabe? Que eles faziam aqueles documentários de dinossauros, da History Channel, que era originalmente da History Channel. Sim, eu lembrei. Então, assim, hoje no Planeta Terra, vocês que são locutores, né? Hoje no Planeta Terra. Dinossauro. Então, por exemplo, aquilo lá, cara, naquela época foi produzido, aquilo custou muita grana. Muita grana. E só a History poderia pagar pra uma produção daquela. Certo? Ou cinema. E agora a gente vê YouTubers fazendo produções daquela. Existe um canal no YouTube chamado ABC Planeta, ABC Biologia, alguma coisa assim. ABC Terra, sei lá. ABC Terra. Ele já tá fazendo produções que se equivalem a o que a Hollywood, o que o History fazia.
Entendi. Certo? E, cara, e hoje ele tem um editor que faz isso pra ele. Cara, daqui a um tempo com a inteligência artificial vai ser só ele produzindo isso. Cara, beleza, ele vai ganhar a renda dele da internet, ou aquele editor vai ter que trabalhar com outra coisa, tem que se evoluir, mas a gente que vai estar consumindo aquilo não é bom. Então, assim, a inteligência artificial ela não veio para substituir, ela veio para diversificar. Assim como qualquer tecnologia que surge. Ela não diminui o trabalho de uma pessoa, ela diversifica. E toda pessoa passa por um ciclo de renovação no trabalho. Sim. O engenheiro que começou com seus 25 anos não é o mesmo engenheiro que quando ele aposenta com 60 anos. O médico, o administrador, o advogado, todo mundo passa por uma evolução. É que a tecnologia não é diferente. E é até mais rápido. Você mencionou um youtuber que faz a utilização, né, dessa inteligência artificial, que está fazendo os ABC Terra, né? Não, ele não usa inteligência artificial. Eu fiz uma comparação de que ele tá entregando documentários que a History entregava há 20 anos atrás. Mesma qualidade. Você entendeu? Com a mesma qualidade, por exemplo. Então, digamos assim, por exemplo, a gente aqui quer fazer uma produção já um pouco fora da nossa caixinha. Né? O que você diria pra gente? Pô, dá pra fazer de tal forma, vamos utilizar essas câmeras aqui, vamos fazer uma edição, vamos fazer uma produção de vídeo. Quando você tá falando de um podcast, por exemplo, que tipo de produção de vídeo a gente pode gerar para um podcast? Para podcast? Cara, é que podcast hoje na internet, ela tem um padrão de imagem. Certo, eu acho que não foi o Flow. O Flow é o que a gente tem a referência no Brasil. Isso. De mesa, TV e microfones aqui. Certo? Ela começou com rádio. Rádio, né? Rádio e áudio. Que o rádio era mais ou menos essa estrutura. Né? E depois o áudio foi só para os arquivos de players mesmo. Certo? O que vai vir no Instagram pro podcast futuro é a diversificação desse conteúdo. Certo? Tipo assim, cara, eu vou ver cortes, que os cortes estão vindo com muito. Você vê, os cortes já são uma grande evolução. O que vai evoluir dos cortes, a gente vai ter que ver. Você falou do Flow, né? Mas tinha uns podcasts, um pouquinho. Podcast não, né? Era rádio direto que mostrava também imagem, que era, por exemplo, o programa Pânico. O Pânico acho que foi um dos pioneiros. No Brasil foi. Né? A Jovem Pan. Jovem Pan, isso. Aqui nos Estados Unidos eu tenho o Howard Stern como referência, por exemplo. Porque ele começou com esse estilo de podcast pra YouTube. Certo. Aí o Flow trouxe esse esquema dele pra cá. Então hoje, se você montar um podcast, se você montar qualquer coisa diferente disso aqui, porque é diferente, fica suspeito. E aí você tá aplicando num rumo meio nominato. Tipo assim, cara, não sei se vai dar certo ou não. Tipo, tira essa mesa, põe sua cadeira. Certo? Vai ficar legal? Ou faz o seguinte, vamos fazer um churrasco além de fazer isso. Bota você pra cozinhar, fazer um churrasco pra gente, vamos todo mundo comendo churrasco e conversando. Dá certo? Ué, vamos fazer. Entendeu? Não sei se eu tô gostando da ideia. Não, isso aí que tá falando é da hora, porque o Mago fez isso. O negócio do bar, o Barcast. Botecast. Assim. Então, aí a gente entra num ramo, tipo assim, cara, só que é tentativa, ele vai conseguir sustentar isso por quanto tempo? Isso aqui é uma coisa sólida. Essa estrutura é sólida, já foi testado pelo Flow e que foi copiado por todos os outros podcasts. Então, por exemplo, você perguntar, cara, o que eu posso fazer? Isso é o primeiro. Essa é a base. Agora o que você faz? Foca em cortes. Porque o cortes é mais fácil as pessoas terem esse acesso. Então, cara, um corte de eu falando uma coisa aqui, pega esse vídeo, divide ele em 30 pedaços, coloca no TikTok, no Reels, no Instagram. Certo? Nos stories. Porque as pessoas vão ver e vão te conhecer. Aí vão trazer ganchos para a pessoa ver esse vídeo inteiro. Certo? E depois, quando vocês fazerem, por exemplo, uma produção ao vivo, certo? As pessoas já vão se preparar para ver, porque elas vão querer ver. Certo? E trazer pessoas conhecidas, porque pessoas conhecidas conectam outras pessoas conhecidas. Já ouviu? Tipo assim, eu tenho uma network de amigos, talvez que não conhecem vocês. Só que por eu estar aqui, eles vão acabar conhecendo vocês. Sim. Então, trazer convidados é isso daí. Certo? Porque, lógico, pela estrutura, a gente não consegue trazer, às vezes, um cara muito influente. Certo? Mas se trazer, ótimo. Que alavanca também. Que alavanca também. Mas até chegar talvez nesse cara, você contratando as pessoas médias e baixas, você faz um alavancamento de pessoas, engajamento. Exatamente. Entendeu? Tanto é que os nossos seguidores ainda não são muitos, mas todos os nossos seguidores, tanto do YouTube quanto do Instagram, são pessoas que já assistiram o nossa produção. Isso torna engajamento e solidez no público. Agora outra pergunta que você falou, por que imagem, por que vídeo e não imagem, certo? Bom, por quê? Porque a imagem em si, ela é ótima, só que tudo tem a ver com o tempo de convencimento. O que é isso? Por exemplo, quando você vê uma propaganda, uma imagem, o seu cérebro demora 3 segundos para entender o que é aquilo. Certo? Nesses 3 segundos, você tem que convencer a pessoa de que aquilo é verdade, legal e bom.
Certo? Interessante. Anota aí pra nós, Gustavo. Entendeu? Então, tipo assim, uma imagem, ela tem 3 segundos de convencimento. Um vídeo, certo, tem 30 imagens por segundo. Então, ou 24, vamos fazer 24. Se for cinema, 24. FPS, certo? Então, assim, cara, quantos segundos de convencimento você tem a mais? Com a vantagem, você tem 24 vezes mais chance de convencer uma pessoa com vídeo. Vai pra 90. E outra coisa, empatia, certo? Os seres humanos são conectados por outros seres humanos, certo? Olhares que conectam. Então, tipo assim, quando você tem uma pessoa falando pra você, certo? Além de uma foto é uma imagem, certo? As pessoas veem imagem até na tomada, né? Olha na tomada, vê os 3 furinhos, vê uma pessoa. Vê uma imagem. Entendeu? Então, assim, dependendo da imagem, não traz atenção. Agora, aí o vídeo, o movimento, a empatia, a voz, a fala, isso traz conexão, certo? E história. Todo vídeo ele tem que passar essa história. Por isso que tem toda uma jogada de estrutura de vídeo para você montar um storytelling, que pessoas falam. Certo? Porque o storytelling faz a pessoa parar, sentar e ouvir. Que é o que as pessoas faziam em volta de uma lareira antigamente. Uma fogueira. Pode crer. Sabe? Então, assim, se você traz, você só vai evoluir nesse mesmo processo humano, certo? E aí depois tem outras coisas. Por exemplo, assim, tem gente que gosta de animação, de desenho, de cores. Tem pessoas que são puxadas por cores. Porque uma parte do cérebro dela é mais artística do que lógica. Então, pessoas são buscadas por essas cores. Aí entra, por exemplo, o motion design. Dá pra fazer esse podcast aqui de animação? Dá? Com inteligência artificial? Mano, o Léo parceiro, você esquece aí, ó. Já tá chegando. Tá vendo? Daqui a pouco você pode começar a fazer, tipo, isso em animação. Falando nisso, uma boa pergunta, desculpa te cortar. Pode falar. Tem uma altcoin que chama Ape. E eu invisto nessa altcoin no mundo criptomoeda. A Ape? A Ape, isso. Ape. Isso. Então, qual que é do macaquinho, né? Qual que é a inteligência dela? A inteligência dela, em resumindo assim, eu vou dar um resumão, é criar vida aos NFT. Né? Que é isso? Vamos supor, o NFT é o quê? Você lá desenha lá, vamos supor, uma imagem registrada de uma pessoa, né? Você desenha lá. Não founded token. E aí o que acontece? Você, vamos supor, o macaquinho lá que o Neymar desenhou pra ele lá, ele pagou 500 milhões lá. Não foundable, né? Não foundable. Fundível, né? Não foundable token. O doutor tá inventou um nome pra isso aí. E aí, por exemplo, o Neymar que investiu no macaquinho lá, 500 milhões, investiu no macaquinho e tal. Aí essa tecnologia da Ape é o que? Ela dá vida, né, pra esse macaquinho, criando animação. Né? E é justamente isso que você perguntou, porque tem tecnologia, tem empresas hoje que investem, né? Tem token no mercado criptomoeda que estão aí para isso, para dar animação aos desenhos, né? É mais ou menos desse assunto que estamos falando. Você aprende, você faz uma animação para nós aqui, só desse corte aqui. Isso, pensa numa situação, por exemplo, imagina um podcast animado. Não sei, existe um canal no YouTube que chama André Guedes. É um cara que faz uns videozinhos, o pessoal da política, assim, no Brasil, sabe? Então ele pega o cara, ele mesmo cria o personagem e fica entrevistando lá, tipo, fazendo o humor deles lá. Sim. Imagina pegar, por exemplo, essa ideia. Eu tô criando uma coisa do zero aqui, só pra você ver, perguntar por novidade. Imagina você monta um podcast animado com um personagem que não existe, mas entrevistando pessoas reais animadas. Que top. Entendeu? Legal. Você criar cortes assim. Tipo assim, você pega a própria fala da pessoa, que ela falou em algum momento no vídeo, você pega, anima aquilo e faz uma pergunta sobre aquilo. Entendeu? Lógico, hoje você precisaria de um ilustrador, um animador e um roteirista pra fazer isso daí. E a Norte tem, né? A Norte tem. Pode contratar a Norte, a gente faz. Mas, se você não eu não consigo, às vezes, sei lá, começar dessa forma, preciso de uma oportunidade mais em conta. Inteligência artificial. Aí que tá, por exemplo, aí essa pessoa que começa com inteligência artificial fazendo essas coisas, ela alavanca o negócio dela e depois se ela vê que a inteligência artificial já não consegue mais suprir, aí ela vai pro humano. Que da hora. Então aí que entra a inteligência artificial, para alavancar pessoas, diversificar conhecimento. Ou democratizar talentos, que é algo que o pessoal tá usando muito. Que da hora. Porra, satisfação, velho. Satisfação, foi muito bom, mano. Muito bom. Eu gostaria muito de continuar, mas nosso tempo ainda tá um pouquinho chutinho. Cara, e perdão por prolongar tanto assim. Essa parte final foi essencial. Eu tive uma ideia da hora aqui agora. Aí, ó. Eu tô tendo um monte de ideia aqui, cara. Queria testemunhar o negócio da inteligência artificial que aconteceu comigo hoje, né? Pode falar. Tava procurando na internet passagem de avião. Né, tava procurando de Dublin para Londres, Barcelona e não tava achando, só passagem cara acima de 200 euros, 200 euros. Não tinha nada de 10 vezes sem juros, nada. Não, nada. Só caro. E aí eu entrei no aplicativo do Daydreaming,
E lá tinha assim, faça um teste com a nossa assessoria de inteligência artificial, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí eu cliquei lá e falei, vamos ver, porque eu já tinha ideia do que era o IA, né? E aí eu cliquei lá e tal, cara, foi 2 minutos, a inteligência artificial fez um match de 11.500 pesquisas, e em 2 minutos uma passagem que tava custando 230, eu paguei 70 euros, mano. Não, 3 lugares. Caraca, você indo pra Praia Grande, de São Paulo Praia Grande, pagando 80 conto de pedágio. Cara, 70 euros, e tipo assim, foi uma coisa que eu vi, porque tava escrito assim, a nossa IA estava procurando match pra você. Aí ficava, os números iam tirando, e no final lá bateu 11.500 match. Aí abriu. Aí, tipo assim, de 200 lá vai quebrada, caiu pra 79. Eu falei, é essa? Esse negócio vambora. Cara, isso que é bom, você tá vendo? Por exemplo, você não precisou contratar uma agente de viagem ou perder muito tempo na internet fazendo isso, certo? Então, isso veio. Lógico, aí o agente de viagem tá sem emprego? Não, cara. Ele vai aprender a usar essa inteligência artificial e o que ele venderia pra 1 vai vender pra 5 agora. Porque isso facilita a vida dele. Pirâmide. Isso, cara. É diversificação, democratizar talento. Boa. É isso. Mais algum adendo? É isso, cara. É. Se vocês tiverem alguma dúvida também, se quiser deixar nos comentários, Pô, vai não postando. esquece, né? Comentários estão importante. aí, pô. A gente vai respondendo. Léo, usa aquela câmera lá, Aqui, ó, faz o seu negócio, deixa o seu xabá aí. Usa a câmera 3. Se você quiser apresentar a Norte, fica à vontade. Usa esse momento aí. Tá, eu queria convidar todo mundo a vir conhecer o nosso trabalho na Norte, né? Nosso site é Norte Studio, com S mudo, studio.com.br. Nosso Instagram é Norte Studio BR. Vocês podem conferir lá nossos trabalhos. Estamos em busca de uma maneira de trazer a Norte pra cá. Então, se você aí também tá vendo uma oportunidade, quer ver, pode chamar eu, pode conversar. Temos um business plan. Então, se você também quiser, vamos ouvir, vamos conversar e quem sabe a gente não consegue trazer a Norte, que está crescendo tanto no Brasil, para crescer aqui na Irlanda também. Top. Boa. Obrigado. Agora gerar mais Cara, oportunidades. obrigado. Satisfação, viu? Obrigado. Obrigado, cara. Pô, eu que agradeço, gente. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Foi muito bom mesmo. Agradecendo aí você. Não esqueça de se inscrever na Norte, não, hein? Isso aí. Demorou? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Assustei agora. Não assustou. Vamos lá. É isso, valeu, Não se moçada. esqueça de se inscrever no canal. Valeu, até semana que vem. Tamo junto. Vai.